Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Júnior Pimentel e você não chegou aqui por acaso. Tem um propósito. Nós estamos na imersão sobre o destravado propósito. Nessa imersão, nós apresentamos algumas travas que param as pessoas, que neutralizam as pessoas para viver a plenitude do seu propósito de vida. Mas na mesma imersão, ao mesmo momento que a gente apresenta uma trava, ao mesmo momento que a gente apresenta algo que tenha aprisionado as pessoas ou algo que não permite que a pessoa possa ir para um próximo nível da sua vida e viver a plenitude do seu propósito, nós apresentamos também chave ou nós apresentamos também códigos que de alguma maneira possa contribuir, possa agregar na vida das pessoas, e essa chave e esse código vai de alguma forma destravar a pessoa para viver o seu propósito de vida. Então eu quero agradecer a presença de todos. Você que está chegando aqui a primeira vez, eu te convido de uma forma muito especial a se inscrever nesse canal, a você curtir, a você comentar e compartilhar para o máximo de pessoas possível. Também eu te sugiro que você possa voltar um pouco e observar todas as outras aulas que são baseadas nessa temática. Nós já tivemos a aula 1, a aula 2, a aula 3, a aula 4, a aula 5, a aula 6, a aula 7 e hoje nós estamos na aula 8. Para fazer um breve resumo, antes de eu me apresentar e começar a temática de hoje, eu quero me apresentar para você que está chegando aqui a primeira vez. Eu sou Júnior Pimentel, eu sou especialista em deserto da vida, eu sou um especialista em propósito de vida, um homem experimentado na dor que conhece as lutas, os conflitos diários das pessoas e de alguma forma eu contribuo e ensino as pessoas a lidarem com o sofrimento, com a dor, com a perca, com as frustrações, a enfrentar problemas de ordem emocional, de ordem física, e eu ajudo a pessoa a sair de um nível e chegar no outro nível. Então, eu te convido a você caminhar comigo a jornada em busca do sentido da vida. Eu também atuo na área de ensino religioso e também sou professor de ciências teológicas. Então, a minha base sólida, argumentativa, ela é toda fundamentada, consolidada nos princípios eternos, nos princípios bíblicos e na palavra de Deus. Então, aqui eu posso contribuir, posso orientar, posso destruir. Também estou escritor, em breve irei publicar um livro. Também sou compositor, aqui no meu canal você pode ouvir uma canção minha, por exemplo, Porque para Deus Nada é Possível, que é um single que foi gravado e já está também no canal. E também você pode aprender muito mais estando aqui comigo e caminhando essa jornada. Hoje nós vamos ter a aula 8, que nós vamos falar sobre ambiente. Mas como eu falei, você precisa, para entender o ambiente, você precisa voltar desde o primeiro dia, que foi a primeira imersão. Qual foi o primeiro dia, a primeira aula? Seja bem-vinda a Coach Lee, seja bem-vindo meu irmão Luciano Pimentel, seja todo bem-vindo. Então você precisa, para você entender essa temática, você precisa voltar às outras aulas. A primeira aula eu falei sobre o medo, a origem do medo, quando que essa emoção manifestou a primeira vez na vida das pessoas, então você volta à primeira aula. A segunda aula eu falei sobre quem sou eu. Quem sou eu? É preciso entender. Uma vez que eu venço o medo, eu preciso saber quem sou eu. Quem sou eu? É fundamental você entender. A gente passa pelo caminho do autoconhecimento. Depois que você vence o medo, que você entende quem você precisa lidar ainda com o sentimento de culpa. Existem coisas que aconteceram na sua vida, que permearam toda a sua vida, que às vezes você carrega aquele sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa, ele não permite que você viva uma vida em plenitude, viva seu propósito de vida, porque é uma trava, as pessoas ficam presas nela. Então você sai do medo, você se autoconhece, você vence o sentimento de culpa, depois você precisa aprender a lidar com a rejeição. Eu falei sobre vários tipos de rejeição, os aspectos do ambiente através da rejeição, e você vai aprender muito a vencer a rejeição na quarta aula. Júnior, qual foi a quinta aula? A quinta aula nós abordamos a temática sobre incapacidade. A maioria das pessoas que tomam a decisão de viver o propósito de vida, ou de fazer algo, ou de executar algo, eles dão de encontro com a barreira da incapacidade. As pessoas se acham incapazes de não entender, de não compreender ou não fazer. E o que acontece? Uma vez que eu me acho incapaz, eu não executo aquilo que é proposto nas minhas mãos
ou aquilo que anseia o meu coração, ou aquilo que eu desejo, quero fazer, desejo realizar. Eu fico parado, eu fico preso, eu fico neutralizado. E aí eu quero falar algo especial para vocês. Vocês precisam entender que vocês são capazes, criativos, que vocês têm um potencial incrível e vocês podem fazer coisas extraordinárias. E uma vez que você vence a incapacidade, aí existem pessoas que param que eu chamo na sexta trava. Qual é a sexta trava que não permite que a pessoa viva um propósito de vida? A sexta trava que não permite é a trava do desistir. As pessoas começam algo e desistem muito fácil. Elas não complementam, elas não continuam, elas não terminam, elas não executam aquilo que está proposto em suas mãos. Elas começam as coisas e param, sempre parando, sempre parando, sempre parando, sempre parando e nunca continua, nunca completa. Então, nessa aula, que é a aula 6, você vai aprender sobre não desistir e desistir de coisas que te prejudicam. Eu tenho uma frase que é uma frase de dos poemas que eu escrevo, eu também escrevo poema. Falando sobre poema, eu vou publicar um poema hoje. Já faz um tempinho que eu não publico poema, mas hoje eu vou fazer um. E o que acontece? Eu falo sempre uma coisa, que eu e você precisamos também, às vezes, desistir. Desistir de muitas coisas que não fazem bem para nós e que nos atrapalham no propósito de vida. Então a gente pode desistir de coisas que não fazem bem para nós. Você está entendendo? Mas existem coisas que fazem bem para a gente, que são coisas extraordinárias, tremendas, então você não pode desistir disso que vai trazer um retorno para você, para sua família, para o ambiente, para a sociedade, para o bem que você vive. Então isso você vai aprender tudinho aonde? Na sexta aula. A sétima aula eu tive que dividir ela em duas partes, porque foi uma aula muito forte, muito profunda. E essa aula 7 eu dividi em duas partes. Porque a aula 7 fala sobre autoimagem. Então eu falei sobre a autoimagem, que é o modo que eu e você pensamos ser, o modo que eu e você nos vemos. Eu abordei toda essa temática de olhar pelos olhos do outro, olhar pelo olhar da cultura, olhar pelos nossos olhos, e eu falei a chave, que faz com que você viva a sua autoimagem de uma forma plena, plenitude. Você quer saber? Claro, né? Assiste a aula 7, porque eu gravei em duas partes. Essa imersão está extraordinária. E hoje eu vou abordar qual a temática. Aí você já caminhou durante 7 aulas, que são 8 no caso, porque a sétima aula foi 2 aulas. Você caminhou sobre o medo, entendeu o que é o medo, entendeu a origem do medo, entendeu como vencer o medo. Aí você foi para outro nível, você entendeu quem você é. Você se potencializou através do autoconhecimento. Então você saiu de um nível, venceu. Olha, eu convido vocês mais uma vez. Antes eu quero agradecer a presença da Liz, que está aqui conosco. Quero a presença da Camila Nascimento. Camila Nascimento, seja bem-vinda. A Glória da Silva sempre está aí. Seja bem-vinda, Glória. Então, o que acontece? Eu te convido a assistir a primeira aula. Por quê? Porque essa temática da primeira aula é a temática que as pessoas mais me perguntam em mentoria individual. As pessoas têm problema com medo. Elas têm medo de fazer, medo de executar, medo de agir, medo dos conflitos pessoais, medo de problema, medo de... Existem vários medos que a pessoa tem. Então, na aula 1, eu abordo profundamente o que é o medo, a origem do medo e como vencer o medo. Então, assiste a primeira aula. E aí você caminha toda essa trajetória comigo. Passou do medo, passou de quem sou eu, passou de a terceira aula sobre sentimento de culpa, passou depois do sentimento de culpa, a rejeição, passou pela incapacidade, passou em desistir, entendeu sua autoimagem e nós chegamos na aula de hoje, que a aula de hoje nós vamos abordar sobre o ambiente. Se o ambiente tem o poder de influenciar no nosso comportamento, mas também, porém, o nosso comportamento tem o poder de mudar o ambiente. Então, hoje nós vamos falar sobre a trava do ambiente, como as pessoas estão condicionadas no ambiente que ela vive, com as pessoas que ela convive, como isso prejudica as pessoas. É uma trava, eu não digo assim que é uma trava, é uma corrente mesmo que prende a pessoa de uma forma muito forte. Então, o que acontece? Então, hoje nós vamos abordar essa temática sobre o ambiente. Nós vamos aprender como o ambiente influencia, como o ambiente nos trava,
como o ambiente traz um impacto na nossa vida e como o ambiente vai levar esse conflito para a gente durante muito tempo no decorrer da nossa vida. E acabou também de entrar aqui meu filho do coração, Mateus. Te amo, papai te ama. Estou com saudade de você, uma honra ver você aqui. Fico muito feliz pela sua vida. Fique conosco, meu grandão. Então o que acontece? O ambiente ele tem esse poder de influenciar a gente, de parar a gente, de neutralizar, de não permitir que a gente possa dar um passo a mais. Então o ambiente ele condiciona o nosso comportamento, mas a gente pode também mudar o ambiente, a gente pode alterar o ambiente. Aí a pergunta que eu faço, até que ponto o ambiente te afeta de forma consciente? Porque ao nível consciente as pessoas são afetadas, mas quando chega no inconsciente ou no subconsciente, aí o problema é maior. Por quê? Porque isso permeia e leva o decorrer da vida toda. Existiu um acontecimento que aconteceu no ambiente, depois você levou aquilo por toda a sua vida, por anos e anos, para dentro do seu relacionamento, para dentro da sua convivência. Se um dia você casar, para dentro de um relacionamento conjugal, se você for trabalhar para dentro da empresa ou da empresa onde você trabalha, se você for fazer um curso superior, também você leva esse comportamento que você foi condicionado ou influenciado pelo ambiente. Então hoje nós vamos falar sobre ambiente. Então eu convido vocês agora a dar um coraçãozinho aqui e eu vou convocar mais alunos para estar conosco. Só um momento, eu vou convocar o povo aqui e nós já vamos começar. E vocês me dizem nos comentários como é que está sendo a imersão. Me diz aí o que vocês estão aprendendo nessa imersão. Quais os princípios, quais as características, como é que você tem aplicado essa imersão na tua vida, como é que você tem colocado em prática e o que você tem aprendido. Então essa imersão é para destravar o seu propósito. Eu creio que até o final nós vamos ficar o mês inteirinho, sim, um mês inteiro falando sobre as travas que travam a pessoa de viver o propósito de vida, de viver o ambiente. Então nós vamos falar sobre todas essas características. Já enviei aqui, já convoquei o pessoal. Nós vamos começar a nossa aula. Vamos começar a nossa aula. Então vamos lá. Então vamos começar a nossa aula hoje. A aula é sobre ambiente. O poder que o ambiente tem para influenciar a sua vida e para influenciar o seu comportamento. Digamos assim, vamos dizer o seguinte, você é o ambiente para receber informação. Seja bem-vinda, minha amiga Lu Rodrigues, apresentadora do programa. É uma honra lhe ver aqui. Muito grato pela sua participação aqui conosco. Então vamos lá, na imersão nós já passamos por todas essas fases. Repetindo, nós já na primeira aula entendemos a origem do medo e como o medo influencia na vida das pessoas e neutraliza. Você já venceu essa etapa. Na segunda aula você já aprendeu quem você é e a importância do autoconhecimento e de conhecer a sua essência e o princípio no qual você foi criado. Você venceu essa fase. Aí você chegou na terceira aula, mais uma vez você entendeu o que é um sentimento de culpa e como o sentimento de culpa neutraliza você chegar no outro nível. E aí você venceu. Aí você chegou na quarta trava, que trava você de viver o propósito. Na quarta trava você encontrou o que na quarta trava? Você encontrou a rejeição, que nós vivemos diariamente com o princípio da rejeição. E aí você venceu a rejeição. Aí quando o grande projeto chegou na sua mão, você esbarrou pelo princípio da incapacidade. As pessoas se sentem incapazes de executar algo. Aí você venceu. Aí você deu mais um passo. Agora que você venceu a incapacidade, nesse próximo passo, aí você pensou em desistir. Venceu a incapacidade, mas desistiu. Não adiantou de nada. E aí você agora, talvez você venceu esse espaço. Obrigado, querido. Bora bolar uma pauta para o programa. Sim, nós vamos combinar essa pauta no programa e falar sobre propósito de vida. Será uma honra conversar com você essa temática. E aí, quando nós chegamos na sexta característica, o que eu e você abordamos na sexta característica? O princípio que as pessoas desistem muito rápido daquilo que fazem e daquilo que executam. Aí quando chega na sétima, ok, vou te chamar depois aqui da live para nós abordarmos essa temática.
E aí, quando chega na sétima aula, nós passamos e abordamos o princípio da autoimagem. As pessoas, a forma que elas veem, como elas se veem, como de alguma forma elas esbarram na percepção de como elas entendem se ver e como elas entendem compreender quem são. Então isso para, isso trava. E hoje nós vamos decorrer e vamos conversar e vamos dialogar sobre o ambiente. O ambiente é algo importante, é algo fundamental na formação e na construção de qualquer ser humano. E aí nós vamos trabalhar nessa temática para você decolar hoje e destravar o seu propósito de vida. Por quê? Vamos destravar nessa parte do ambiente. Porque, digamos o seguinte, que você é um centro como eu posso falar, você é um receptor de informação e de dado. Você nasce um bebê perfeito, pleno, e você recebe da parte do Criador 5 sentidos. Você percebe a visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar. Desde o momento que você está sendo formado no ventre da sua mãe, você está recebendo informação. Você está recebendo informação da sua mãe, todas as questões emocionais e psicológicas e a questão química e física você está recebendo. Você está recebendo informação do ambiente que está em sua volta. Tudo que as pessoas fazem ou próximo de você, você está recebendo informação. E quando você nasce, aquela criança, você nasce uma criança que você é uma receptor de informação. Você chega pleno, perfeito, com potencial incrível, só que você está aberto. Então você vai receber informação 24 horas. Entrará informação através dos teus olhos, através da visão. Entrará informação através da tua audição. Entrará informação através do teu olfato, do teu tato e do teu paladar. E essas informações elas vão sendo arquivadas e você preste muito bem atenção. Essas informações elas vão sendo arquivadas, elas vão sendo vão acabar impactando em você, porque você presta atenção, você está plenamente perfeito, pronto com um potencial grande para decolar, para executar grandes coisas e grandes projetos. E aí o que acontece? Você vai começar a receber informação. A Liz, que ela é coach, que ela está aqui, a gente fala muito, por exemplo, sobre amor próprio. E aí eu falo para as pessoas, até no livro que eu estou escrevendo, que o amor é como uma semente. Essa semente vem plantada no seu coração e ela pode crescer, germinar e dar uma árvore com fruto. Então o fruto seria suas atitudes, que elas têm fundamento nessa semente que foi plantada no seu coração pelo Criador. Então essa semente tem um potencial de ser. Se tu pegar qualquer semente e colocar a semente na tua mão, a semente tem um potencial. Já vem potencial dentro da semente. Então, como esse potencial já está dentro da semente, o que acontece? Ela pode produzir uma árvore e depois pode produzir muitos frutos. Mas a semente precisa estar no solo, precisa ser plantada, precisa morrer para crescer e dar muitos frutos. E depois que dá muitos frutos, vai dar outras sementes, e se você plantar outras sementes... Então, o que acontece? A semente ela já vem com um potencial para ser. Já vem, mas se ela não te for lançada no ambiente, não vai ser. Então, é mais ou menos assim. O amor, ele vem como uma semente plantada no coração pelo Criador. Só que essa semente ela precisa ser regada, ela precisa ser cultivada para que cresça uma árvore dentro da pessoa e através do amor produza muitos frutos, o fruto da compaixão, o fruto do perdão, o fruto do cuidado com as pessoas, o fruto do respeito, o fruto de estender a mão, o fruto de ser gentil, o fruto de ser uma pessoa compreensiva, o fruto de ser uma pessoa comprometida e de alguma forma que possa ajudar as pessoas, que possam de alguma forma tocar nas pessoas, que possam de alguma forma agregar, ajudar as pessoas. Então você pode fazer, você pode executar de várias formas, entendeu? Só que o que acontece? O amor sendo uma semente, e ele precisa ser germinado para crescer uma árvore e produzir frutos, ela vai ser regada pelo ambiente que você convive, pelo ambiente que você está. Então esse amor agora, no ambiente que está, ele vai ser cuidado, cultivado pelos cultivadores. E aí você fala, Júnior, quem são esses cultivadores? Esses cultivadores são as pessoas que convivem com você no ambiente. Agora, a importância do ambiente. Por quê? Porque se esse amor tem um potencial para ser, como é que você soube o que é amor? Você soube o que é amor porque alguém falou para você o que é amor.
porque alguém agiu, porque alguém teve atitude, disse essa atitude significa amor, essa ação significa amor, essa palavra significa amor. Então as pessoas construíram um conceito e plantaram em você esse conceito, e aí o amor foi desenvolvendo dentro de você. E aí o que aconteceu, Júnior? O que aconteceu? Esse amor acabou sendo morrendo, porque as atitudes das pessoas que estão no ambiente que você convivia e vivia alterou, prejudicou e também anulou aquela grande essência que você tinha em você. E depois começou a potencializar coisas que não era agradável, porque você estava recebendo informação. Então, se as pessoas te tratavam mal, se as pessoas te tratavam com ignorância, se as pessoas te humilhavam, se as pessoas de alguma forma te xingavam, se as pessoas de alguma forma tinham problemas com dinheiro, se elas tinham problema de fidelidade, problema de falar a verdade. Então, tudo que elas tinham, as pessoas, elas iam jogando isso em você. E alguém falou assim, te deu um abraço e disse eu te amo, e você entendeu aquilo como amor. Mas a pessoa falava aquilo, mas ela te tratava mal, ela te espancava, ela te maltratava, ela traía pessoas naquele ambiente, ela mentia. Então isso gerava um conflito na sua cabeça e foi plantando muitas coisas desagradáveis. Então o que acontece? Você já vem com esse potencial, mas tudo é plantado. Então o amor que você aprendeu foi um amor construído. As pessoas construíram um conceito e tentaram explicar para você que era o amor, só que as atitudes dela, elas eram contrárias àquilo que você poderia compreender ou aquilo que realmente é o amor. E aí você foi prejudicado. Então o que acontece? Eu vivi na pele isso. Tudo que eu tinha de bom foi destruído por um bom tempo. Isso é verdade. E aí o que eu posso falar para vocês aqui, para vocês entenderem? Então o ambiente ele me condiciona, o ambiente influencia o meu comportamento. E o ambiente é uma trava para viver o propósito. Por que uma trava? Porque se você já vem com potencial para ser criativo, você já é criativo, você já vem com um potencial para pensar, raciocinar, argumentar, você já vem com um potencial para inventar, para fazer, para interpretar, você já vem com potencial para amar, você já vem com potencial para resolver problemas, o seu cérebro é uma máquina para resolver problemas, você já vem com todo esse potencial, de fábrica. E aí o que acontece? O ambiente destrói o que é o amor para você, o ambiente ele prejudica a sua faculdade criativa, o ambiente prejudica a sua capacidade de pensar, de raciocinar, de interpretar, de argumentar, de fazer, de escrever, de qualquer coisa. Por quê? Porque as pessoas que estão em volta vão prejudicar a sua vida, literalmente. Literalmente, se você é criativo, eles vão tirar a criatividade de você, colocando, por exemplo, uma autocobrança, um perfeccionismo, e aí atrapalha toda a faculdade criativa, atrapalha toda a imaginação. Quando você está potencializando a sua imaginação, por exemplo, aí os pais, alguém que está ali, essa criança está doida, está falando sozinha, está criando coisa e está achando que é um médico, está achando que é alguma coisa. Não, é a faculdade, é o potencial. Então o que acontece? O ambiente começa a te condicionar. Então as pessoas têm crenças, elas têm regras, elas têm conflito, elas têm sonhos não realizados e querem obrigar o filho a viver esse sonho. Porque o pai olha, o pai queria, por exemplo, querer ser um médico. Aí ele não foi, trabalhou muito, juntou dinheiro e disse, meu filho, agora tu vai ser médico, porque era meu sonho ser médico e como eu não fui, tu vai ser. Então ele está transferindo o sonho dele, ou o propósito dele na vida daquela criança, então vai prejudicar. Então o que acontece? Então existe um período na nossa vida que o ambiente é um período não, é durante toda a vida, mas existe uma fase que isso é intensificado muito forte. E professor, com essa fase? Na sua fase é na fase, por exemplo, da sua infância, da sua juventude, que é de uma forma muito agressiva, muito que eu posso, qual é a palavra que eu posso usar? Que é uma forma que é de uma forma muito forte, uma pressão muito grande que é jogado sobre a sua vida. E isso, de uma forma, isso prejudica, isso te trava, isso te neutraliza. E vem tudo. Vem a forma que as pessoas lidam com o dinheiro, elas jogam isso na tua cabeça, informação. A forma que elas lidam com relacionamento conjugal, elas jogam na tua cabeça. A forma com que elas lidam de viver a vida, a forma da alimentação, a forma dos relacionamentos interpessoais, a forma do que eu posso falar de como
tomar decisões, de como ter atitude, de como lidar com o problema. Então, tudo você é condicionado. Então, você vê com um potencial incrível e o ambiente vai influenciar você. O ambiente vai influenciar você no seu comportamento. O ambiente vai influenciar você nas suas decisões. O ambiente vai influenciar você na sua trajetória de vida. O ambiente vai causar marcas, vai causar dor, vai causar lembranças. O ambiente vai causar um emaranhado de coisas na sua vida. Então, assim, o ambiente, ele influencia o nosso comportamento. O ambiente influencia a nossa forma de pensar. O ambiente influencia a nossa forma de tomar decisões. O ambiente nos influencia na nossa forma de ter relacionamentos interpessoais. O ambiente influencia a gente na forma da gente lidar com, por exemplo, com dinheiro, com recurso, com riqueza. O ambiente influencia a gente na trajetória da vida. Então, o que acontece? Pega esse primeiro código aqui. Você nasceu com um grande potencial para tudo, mas todo o potencial que tinha em você, de forma indireta das pessoas, de forma consciente ou inconsciente ou indireta, foi prejudicado, foi destruído, foi anulado sobre a sua vida. Então, a primeira fase que eu abordei para vocês é o seguinte: o ambiente altera o seu condicionamento, o ambiente altera o seu comportamento, o ambiente influencia nas suas decisões, nas suas escolhas, nesse período da sua infância, tá? Mas chega um momento que você começa a ter, independente se o ambiente te influenciou ou não, você consegue começar a pensar, começa a raciocinar, começa a ter contato com outras pessoas em ambiente diferenciado. Como o ambiente sempre nos influencia, então, por exemplo, você vai para a escola e você vai conhecer um grupo de pessoas, aí você vai trabalhar, ou você vai fazer um curso, qualquer coisa que você fazer, você vai sair daquele ambiente onde você foi condicionado e você vai para um outro ambiente. Então, esse outro ambiente vai começar a te influenciar. E dependendo do ambiente que você ande, pode te influenciar para coisas positivas como para coisas negativas. Mas o que acontece? Mesmo que nesse ambiente as pessoas não sejam direto com você ou não estejam agindo de forma intencional para com a sua vida, o que vai acontecer? Preste bem atenção. O que vai acontecer? Só o fato de tu estar com a pessoa, você vai começar a modelar padrões. Então, o jeito que as pessoas falam, o jeito que as pessoas lidam com o relacionamento e com convivência com as pessoas, o jeito que as pessoas lidam com riqueza, com recursos, o jeito que as pessoas tratam, você vai começar a adquirir aquele comportamento, aquelas ações. O que vai acontecer? No momento que você receber essa compreensão, do jeito, boa noite, Ligiane Comberg, boa noite, Jéssica Carvalho, é uma honra ter vocês por aqui outra vez. Então, o que acontece? Uma vez que você começa a se movimentar nesses ambientes, de forma consciente ou inconsciente, você vai começar a ser influenciado. Se você começar a andar com alguém, por exemplo, que ama ler, a pessoa só vai falar de livros, só vai falar de literatura, você vai esbarrar na crença: eu não gosto, nunca li, não é legal, mas de tanta pessoa estar lendo, isso vai gerar uma curiosidade de você e você vai começar a ler. Tem gente que diz assim: ó, eu não suporto ler. Sabe o que eu acho engraçado? Que 24 horas a gente está lendo. Se você estiver andando na rua, durante a sua caminhada na trajetória na rua, 24 horas você está lendo. Eu vou usar um exemplo: você está dentro do carro, tem uma placa de sinalização, você lê. Tem o outdoor com uma informação, você lê. Passa uma pessoa com alguma coisa escrita no carro, você lê. Então você lê 24 horas e você não percebe que você não lê. Você só não está lendo aquela leitura que nós chamamos de uma leitura direcionada. O que é uma leitura direcionada? Os meus livros estão ali, não dá para pegar. Uma leitura direcionada é eu pegar um livro, eu ler, eu analisar, eu interpretar e aplicar na minha vida. Isso é uma leitura direcionada, mas 24 horas você está lendo. O fato de você estar aqui, eu estou lendo o nome de vocês. A Tati Freitas acabou de entrar aqui. Boa noite, querida Tati. Então, o que acontece? Ela chegou aqui, eu estou lendo. Então, 24 horas nós estamos lendo. Então, uma vez que você se move, em ambientes que você ande, esse é o princípio. O ambiente, ele influencia o meu pensamento. O ambiente influencia o meu comportamento. O ambiente influencia na forma que eu tomo decisão e como eu lido com a vida, com as ações, com as decisões, com as minhas atitudes. Então, automaticamente, a vida ela tem um jogo de cintura, uma sincronia. Então, cada movimento que você faz, você vai andar em ambiente diferente. E esses ambientes vão te condicionar a um comportamento, a uma atitude, uma ação e vão implantar crenças em você. Então, é importante porque o primeiro ciclo a gente está literalmente condicionado a ele. Por quê?
Porque você nasceu numa família. Não tem como tu nascer uma criança e com um mês você falar, eu não quero essa família. Eu não concordo com o que estão ensinando aqui. Nem falar você fala. Então, tudo o que você passou na sua infância, você vai receber de informação. Só que eu te falei que essa informação, eu tô parando para escrever alguns capítulos para as pessoas entenderem bem isso. Então, você já vem com um potencial incrível de fábrica, só que todo o teu potencial ele é destruído no decorrer da sua vida, no começo. Mas o que acontece? Então, o primeiro ciclo ele é condicionado ao ambiente. Mas quando tu tem uma idade, uma certa idade, ou aconteceu algumas coisas na sua vida que obrigatoriamente fez você mover, é porque, presta atenção, é impossível qualquer pessoa na Terra viver só num ciclo onde existem pessoas que só têm crenças limitantes, crenças que param, crenças que neutralizam. Qualquer ambiente que você esteja, vai passar alguém que tenha um poder de influência diferente, que tenha um pensamento diferente, que tenha atitude diferente, que tenha crença diferente. Então, de alguma forma, você vai ser influenciado. Então, primeiro, condicionamento. A partir do momento que você tem um entendimento, você já é uma pessoa madura, consegue pensar, raciocinar, interpretar e até argumentar, o que acontece? Você também está frequentando o ambiente. Agora, essa decisão é sua. Essa escolha de frequentar ambientes, você já tem capacidade para distinguir o que é bom e o que é ruim. Quais os ambientes agregam para você e quais os ambientes não agregam para você. Por exemplo, eu não gosto, Júnior, nada contra. Eu não gosto de ficar em rodas, em grupo de pessoas que só ficam falando mal dos outros. Então eu não fico. Pode ser quem for, pode ser pessoa próxima de mim, pode ser alguém querido. Eu sentei na roda para conversar ou para ter um momento de comunhão. A pessoa começou a falar mal dos outros, eu já corto na hora, já me retiro. Por quê? Porque aquele ambiente não agrega nada para mim. Isso é uma questão pessoal minha. Estou comentando um exemplo de vocês, por exemplo, discussão. Discussão na área de política, discussão na área de religião. As pessoas discutem, bate boca, bate boca. E quando eu estou no ambiente, as pessoas querem me meter. Eu falo, olha, com licença, eu tenho mais o que fazer. As pessoas querem discutir, querem perder tempo, querem gastar energia. Eu fico quieto, as pessoas ficam insistindo, até quando eu falo, aí todo mundo fica calado e alguns ficam irritados comigo. Por quê? O ambiente ele te influencia, ele pode te condicionar. Então você pode decidir, escolher os ambientes que você quer viver e você quer andar. Mas existe ambientes que presta atenção, existe ambientes que obrigatoriamente você precisa estar inserido. E eu vou usar um exemplo, por exemplo, no teu contexto familiar. Obrigatoriamente você precisa estar inserido nesse contexto familiar. Se você convive, por exemplo, com a sua família, com seus pais, com seus tios, quando você vive junto, todo mundo um perto do outro. Eu sempre sugiro, quando eu mentorava famílias e casais, quando um casal ia casar, eles falavam, olha, a gente vai casar, e a mamãe, para ajudar, deu o fundo da casa ou pediu para construir em cima. Qual é o conselho que você me dá? Tipo, pega esse dinheiro que seus pais querem dar, ou pega essa parte de terreno que te doaram, vende e vai fazer uma casa um pouco mais longe. Por quê? Porque é a tendência dos pais querer todos os filhos debaixo das asas. E família debaixo das asas não prospera. Construir uma casa em cima do outro não prospera. Construir uma casa em cima do outro não prospera. Vai dar muito conflito, vai dar problema. Então não custa nada comprar um terreno a 100 metros, que não seja no terreno. Uns 200 metros pelo menos. Do lado, mas que não seja no coisa. Por quê? Porque cada esse ambiente. Então o que acontece? Existem ambientes que obrigatoriamente você tem que estar, por exemplo, ambiente familiar, é obrigatório. Por exemplo, você trabalha, é obrigado você estar naquele ambiente, é obrigatório, porque é seu emprego. Então você precisa estar nesse ambiente. Por exemplo, então, existem ciclos de amizade que necessariamente não é obrigatório, mas você decide qual ambiente você quer estar. Nesses ambientes que são obrigatórios, depois eu vou falar o segundo passo que você tem que fazer. O primeiro passo é o seguinte, nos ambientes que obrigatoriamente você precisa estar atento ao quanto de tempo e o quanto de intenção e quanto de energia e foco você dá naquele ambiente. Por exemplo, se você está no ambiente de trabalho, existem várias pessoas ali que você vai estar convivendo, as atitudes das pessoas, o comportamento das pessoas, tu vai observando aquele comportamento. Isso pode descondicionar também um comportamento, uma escolha, uma decisão. Então, o que eu faço? Qualquer ambiente que eu chego no ambiente, eu verifico logo as pessoas. Eu observo as pessoas que têm uma cabeça mais aberta, com clareza para as coisas,
uma pessoa que tem entendimento de vivência, de experiência, de lidar com as coisas, de empreender, que gosta de ler, que gosta de escrever. Então eu observo esse ambiente e quando eu vejo essas pessoas eu fico mais próxima delas. Mesmo que eu não possa ter convivência de relacionamento, de convivência ou amizade intrínseca ou íntima ou uma amizade mais próxima, mas eu fico próximo. Por quê? Porque eu vou receber aquela informação. Eu vou estar ouvindo, eu vou, por exemplo, eu vou estar ouvindo, por exemplo, que as pessoas falam, porque tem coisa, eu sempre falo, que existe diferente de ouvir e escutar. Eu estava aqui agora há pouco e eu ia começar, por exemplo, a live às 17 horas. Só que aqui atrás tem uma cobertura que estava um som pancadão aí, louco. E aí eu disse, olha, não vou emprestar meu ouvido para isso. Por quê? Porque eles estão ouvindo, eu estou escutando. Por quê? Qual é a diferença de ouvir e escutar? Presta atenção, ouvir e escutar. Eles pararam, ligaram a música, estão ouvindo, porque eles pararam, ouviram, escutando, eles pararam, escolheram a música, estão ali com a música, então estão escutando. Eu estou aqui a 100 metros, no prédio aqui do lado, na cobertura, a 100 metros, eu estou ouvindo. Por que eu estou ouvindo? Porque o meu ouvido capta qualquer som, qualquer ruído, porque o som é onda mecânica. Qualquer som, qualquer ruído em volta de mim, numa circunferência bem grande, o meu ouvido vai captar, o meu tímpano. Bate aqui no tímpano, depois vai até na parte do cérebro, e o meu cérebro interpreta se aquilo é som, se aquilo é música, se aquilo é ruído. Então o que acontece? Eu não tenho como não ouvir, porque é barulho. E o barulho ele vai ser captado pelo meu tímpano, que ele é muito sensível, ele treme. Por exemplo, eu estou conversando com vocês que eu estou ouvindo vários barulhos, então eu fico interpretando. Então, a pessoa está escutando e eu estou ouvindo. Então, o que acontece? Então, vai existir ambientes que você vai estar que necessariamente você vai ouvir tudo e essa informação está sendo arquivada na sua cabeça. Então, você escolhe próximo de você escolhe o próximo de pessoas, ou quais pessoas você quer ouvir, não escutar. O que é escutar? Prestar atenção no que estão falando. Ouvir, eu estou aqui, está todo mundo falando, meu ouvido está captando o barulho, onda mecânica, a informação está ali. Está captando, está captando, está captando, você entendeu? Então eu sempre falo para as pessoas, qual é o ambiente que você está? Próximo de quais pessoas você está? Eu digo próximo assim, 2, 4, 3 metros, que você fica lá, né, por exemplo, na empresa, ou no intervalo. Ah, porque eu estou revoltada porque fulano só fala besteira. Eu digo, tá, me diz uma coisa aí. Quantos metros quadrados tem a tua empresa? Ah, tem por exemplo, um refeitório enorme, tem um corredor do lado, tem uma área lá fora. Eu disse, por que você não se move? Ah, porque eu gosto de ficar sentado ali. Você gosta de ficar, a pessoa gosta de ficar ali. Então, como você não vai mudar a pessoa que está do seu lado, se distancia. Vá para outro lado onde você possa ouvir outras pessoas, mesmo de forma consciente ou inconsciente. Então, o que acontece? Até aqueles ambientes onde eu sou condicionado, eu posso e eu tenho o dever de filtrar aquilo que eu vou ouvir, não escutar. Ouvir. O que é ouvir? É todo o som produzido ao meu redor. Eu estou ouvindo. O que é escutar? É quando eu coloco algo e vou prestar atenção. Eu coloco uma música, por exemplo. Eu posso colocar um filme, um livro, audiobook, qualquer coisa que você pare, aquilo você está escutando, você está prestando atenção no que estão falando. Então, esse é o princípio. Todo ambiente vai influenciar no meu comportamento. Esse é o princípio. Todo ambiente vai influenciar na minha decisão. Esse é o princípio. Todo ambiente vai produzir informação que serão colhidas pelos meus 5 sentidos. Olha a frase. Todo ambiente vai produzir. Essa é uma frase minha, você não vai ver em canto nenhum. Todo ambiente vai produzir informação que vai ser captada pelos meus 5 sentidos. E uma vez que é captado pela visão, audição, fato, tato e paladar, essa informação, se eu envolver com ela emocionalmente, vai produzir uma crença. E aquilo pode me neutralizar e me travar para não viver o propósito de vida. Então, nós estamos nessa dinâmica, porque 24 horas nós estamos em ambiente. Qualquer canto que você for é um ambiente. Até numa praça aberta é um ambiente. Você vai numa padaria é um ambiente. Você vai no restaurante é um ambiente.
Você vai numa biblioteca, é um ambiente. Você vai visitar alguém, é um ambiente. Então, vários lugares são ambiente, 24 horas. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte. A primeira parte, o ambiente me influencia. A segunda parte, como eu sou obrigado a estar em ambiente, porque eu não tenho como não estar, a não ser que eu vá trabalhar aí nessas empresas espaciais e vai para o espaço, mas mesmo que eu vá para o espaço, aquele ambiente onde você estiver vai ter pessoas. Mesmo que você for para o espaço, ali vai ter pessoas também convivendo contigo dentro daquela máquina. Então o que acontece? O primeiro passo, durante toda a minha vida, o ambiente me influenciou a pensar, a agir, me condicionou, influenciou na minha capacidade de pensar, de argumentar, de agir, de influenciar. Olha quem apareceu! Querida Estela, seja bem-vinda, coraçãozinho para vocês, saudade também. A Jéssica Cavalho colocou verdade, me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Então o que acontece? Você já entendeu todo esse princípio, que o ambiente traz um impacto muito grande. Qual a segunda parte para nós encerrarmos essa aula aqui? A segunda parte é o seguinte: uma vez que eu entendo que obrigatoriamente eu preciso estar em ambientes e o ambiente me influencia, eu posso, agora que eu tenho clareza depois dessa aula, eu posso tomar uma decisão. Júnior, qual é a decisão que eu preciso tomar? Me diz aí, professor. A decisão que você precisa tomar é o seguinte: quando você chegar no ambiente, influencie ele. Seja uma influenciadora ou influenciador de ambiente. Aonde eu chego, eu governo. Eu, Júnior Pimentel, aonde eu chego, eu governo. Eu chego no ambiente, eu já sei que as pessoas têm um comportamento, um condicionamento de viver, de estar, de conversar, de lidar com as situações. Então, o que eu faço? Para mim não deixar aquele ambiente me influenciar, eu influencio o ambiente para que aquele ambiente toque a música que eu gosto de ouvir, para que ela toque a melodia, para que aquilo se torne tipo uma orquestra. Eu vou contar um exemplo para vocês aqui. Por exemplo, deixa eu ver existe muito exemplo, mas deixa eu usar um exemplo aqui. Ah tá. Como sobre governar sobre o ambiente, para que esse ambiente não se influencie. Eu tava fazendo uma pesquisa. Eu fui morar num hotel aqui na Barra da Lagoa, aqui em Florianópolis, de frente para a praia. E como era um hotel onde passavam muitas pessoas viajando, então eu fui, conversei com o dono e disse que ia ficar ali, por exemplo, uns 3, 4 meses. Eu fiquei agora no verão lá, todinho, morando de frente para a praia. Mas qual era o meu intuito ali? Meu intuito era estudar pessoas e entender por que elas estão viajando. Por que as pessoas estão viajando. Só que nesse ambiente tinha funcionários pagos, tinha funcionários voluntários que andam por uma plataforma chamada Worldpack, que a pessoa troca moradia por trabalho. Elas trabalham um período, depois outro período elas ficam com folga. E o que acontece? Nesse hotel, ele tinha uma cozinha, onde essa cozinha dava visão para a praia. E quando você quisesse, por exemplo, se você não quiser comer no restaurante, ali que era caro, se você não quisesse descer, por exemplo, na padaria para tomar um café, ou para comer, comer fora, porque comer fora é caro, né? Principalmente na praia. Se você for comer todo dia no restaurante na praia, você tá frito. Ou, por exemplo, o prato executivo, que era o mais barato lá na promoção, estava R$ 28 um prato executivo. Então o que acontece? Mas ali tinha tipo uma cozinha que, se você quisesse fazer alguma coisa rápida, eles liberavam para utilização. Só que a cozinha dá para visão para a praia na Barra da Lagoa. Incrível a visão. E o que acontece? Eu vou falar sobre ambiente, sobre condicionamento. Existia um grupo que governava e influenciava naquela cozinha. Eles chegavam na cozinha, eles acampavam na cozinha. Eles acampavam e o hotel tinha uma varanda linda. Eles acampavam ali, ficavam na varanda conversando, fumando, batendo papo, ficavam horas ali. Só que eles tomavam o café todos juntos. Só que eles começavam o café, por exemplo, às 8 da manhã e terminavam às 11 horas. Então qualquer hóspede, isso é os funcionários. Então qualquer hóspede, quando ia, por exemplo, descer para fazer um café expresso, um café rápido, tinha que esperar a boa vontade de todo mundo ali, tarará. E eu observei aquilo. E o que eu fiz? Estava todo mundo estressado. E aí eu descia na minha paz para ir caminhar na praia. Ali, lá na Barra da Lagoa tem um pinguim, que eu coloquei o nome dele até, é Feliz o nome dele, meu amigo. Ali de vez em quando aparece baleia no período do inverno. Cheguei a ver baleia ali. É muito lindo ali, aqui na Barra da Lagoa, em Florianópolis. E o que acontece? O que eu fiz?
Eu digo, não vou deixar esse ambiente me influenciar, porque estava todo mundo estressado, todo mundo com raiva, todo mundo magoado, estava uma confusão nos bastidores. O que eu fiz? Eu disse, eu preciso influenciar o ambiente. Eu fui, comprei um pacote de café e fiz café, convidei todo mundo. E falei bem assim na mesa, eu amo café. O pessoal, você ama? Eu amo fazer café e servir as pessoas. E eu fiz um café e servi todo mundo. Eu fiz isso durante 10 dias seguidos. Eu comecei a fazer isso 10 horas da manhã, que era no final do café deles. Quando eu comecei a fazer, o que aconteceu? As pessoas já me esperavam para fazer café. Aí eu peguei, coloquei esse café das 10 para as 9. Então, quem quisesse tomar o café tinha que estar 9 horas na cozinha, não mais 10. Aí o pessoal deixou de ficar às 10 e veio às 9. Aí depois, na outra semana, sabe o que eu fiz? Eu coloquei o café lá no hotel, eu coloquei o café para as 8 da manhã. Aí vocês acreditam que o pessoal acordou mais cedo para tomar café? Aí às 8 da manhã, todo mundo tomando café, porque eu gosto do café do Júnior, porque o Júnior faz um café gostoso, aquela conversa. Mas sabe o que eu fiz depois? Eu mudei o café para 7 da manhã. Eu disse o seguinte, só vai tomar café quem acordar às 7. Porque o pessoal ficava o dia na praia, à noite eles iam para festa, porque como eu moro aqui perto da praia, então o que acontece? À noite todo mundo vai para festa, vai sair, vai passear, o pessoal está viajando mesmo para curtir. E aí o que acontece? Aí eles chegam de madrugada e eles não tinham como acordar de manhã, por isso que eles acordavam 9, 10 horas, ficavam o dia todo na cozinha bagunçando. O que eu fiz? Eu fiz todo mundo acordar às 7 horas da manhã para tomar o café. E depois eu condicionei o pessoal a tomar café às 7 horas da manhã. Porque às 8 horas, sabe o que eu falava? Eu chegava na varanda e dizia, essa praia tá linda, tá ótima para fazer uma trilha. Tá ótima para ver o golfinho, tá ótima para ver baleia. E sabe o que acontecia? 8 horas da manhã, 7h30, 8 horas da manhã, todo mundo arrumado para ir para a praia. Todo mundo arrumado para fazer trilha. Às 8h30, o hotel estava vazio. Aí os hóspedes, como eu, que eram pessoas que estavam passeando, desfrutando, que eram pessoas que estavam ali, por exemplo, tirando férias, eram pessoas que estavam trabalhando no home office, como eu estava, sabe o que eles faziam? A gente sentava e tomava um café tranquilo de varanda olhando para a praia. Depois eles perguntaram para mim como é que eu consegui fazer aquilo. E aí eu peguei, ensinei para eles sobre o princípio de autogoverno. Eu falei para eles o princípio de autogoverno. Eles falaram, que princípio de autogoverno? Aí eu ensinei para eles, eu mentorei lá, eram seis moradores, tinha uma moça que era da Alemanha, e aí tinha um rapaz que era de Foz do Iguaçu, aí tinha um rapaz que era do Acre, aí tinha um carioca e tinha uma moça de Porto Alegre. Então, assim, eles falaram, como é que você conseguiu isso? Aí eu ensinei para eles o princípio de autogoverno. Você chega no ambiente e você se posiciona. E quando você se posiciona, você começa a influenciar o ambiente com as suas atitudes, com as suas ações, por exemplo, com o seu comportamento. Você começa a influenciar as pessoas. Seja bem-vindo, meu nobre Samuel Pellegrini, é uma honra ter você por aqui. Olha a Lígia, amontou em brasa na cabeça dos seus inimigos, é forte. Então o que acontece? Eu comecei a influenciar eles. Eu falei de autogoverno. Eu cheguei no ambiente, eu vi quem governava no ambiente, eu vi quem ditava as regras, eu via quem influenciava as pessoas. Entrei lá e comecei a influenciar. Depois que eu influenciei, eu comecei a estabelecer os meus princípios, as minhas regras. Depois que eu estabeleci, não regras, mas na verdade princípios, todo mundo começou a andar. E aí levou um período para me condicionar as pessoas, não o comportamento. Entendeu? Levou um tempo fazendo aquilo, fazendo aquilo, fazendo aquilo, fazendo aquilo. Chegou um ponto que todo mundo já estava andando e caminhando e tocando a música que eu tinha ali estabelecido. Eu fiquei nesse hotel durante 4 meses ali na baixa temporada, no inverno, porque eu estava fazendo uma pesquisa sobre por que as pessoas viajam de um lado para outro. Por que as pessoas andam sem rumo na vida? E aí eu cheguei nessa parte do ambiente e é a última parte que eu quero encerrar com vocês da aula aqui. Então, a primeira parte eu falei que o ambiente influencia, a segunda você precisa influenciar. Onde você chega, influencie. Influencie de forma positiva. Por exemplo, onde eu chego, eu influencio as pessoas a amar. Literalmente, eu ensino as pessoas a perdoar de todo o coração. Eu ensino as pessoas a valorizar as pessoas que estão próximas, as pessoas que amam o seu próximo. Eu ensino muito isso. Eu influencio as pessoas a estudar.
eu influencio as pessoas a ler, eu influencio as pessoas a escrever e principalmente eu influencio as pessoas a empreender, a abrir negócio. Aonde eu chego, eu faço isso, literalmente, na prática. E aí agora nós chegamos, então você aí, a segunda parte da aula, você precisa influenciar todo o ambiente que você chega. Se você não influenciar e você não governar, você vai se tornar um escravo do ambiente. As pessoas vão botar regra, vão estabelecer regra e vão acabar te aprisionando naquele ambiente. E a terceira parte, que é a parte que eu estou comentando porque é a parte do livro. Porque essa pesquisa que eu fiz, eu conversei com mais de 60 pessoas de várias classes sociais e de alguns países. De vários países também eu conversei com pessoas que passavam por aquele hotel. E eu queria saber por que as pessoas estavam viajando de um lado para o outro. Tinha pessoas que estavam 5, 7, 10 anos viajando. Literalmente, 10 anos seguidos viajando. E eu queria entender o porquê as pessoas estavam. Para quê? Para me terminar, parte para me escrever o livro O Segredo do Seu Nascimento, que eu estou concluindo. Parte para me escrever o outro livro que eu estou escrevendo, que é um livro que é baseado que o nome do livro é Os Sonâmbulos, Os Sonhadores Sonâmbulos, que são pessoas que sonham acordado, elas tipo se estão dormindo. Não sei se você já viu alguém que tem sonambulismo. A pessoa está acordada, mas ela está dormindo. Então existem muitas pessoas que estão assim. E por fim, o material que eu colhi ali de pesquisa é porque eu estou escrevendo uma ficção. E essa ficção é chamada Casa Velha, Casa Nova. E dentro dessa ficção eu conto histórias e é uma coisa muito forte que é uma ficção que eu estou escrevendo para depois eu produzir isso, se Deus permitir, para produzir isso numa série. Para produzir isso de TV, essas coisas, de série, de minissérie, isso é jogar aí na Netflix da vida aí. Mas eu vou conseguir chegar lá. Então eu adquiri muito conhecimento ali para concluir essa obra que eu estou fazendo. E o que acontece? E eu chego na última parte, sobre ambiente. Eu entendi por que as pessoas estão viajando sem rumo. Tinha um jovem que eu mentorei, eu não vou citar o nome dele porque ele me segue aqui e é um rapaz que eu mentoro, de vez em quando ele entra aqui na live. Eu falei para ele que eu ia usar muito ele como exemplo, mas eu não ia citar ainda o nome dele até o dia que ele vier aqui comigo fazer uma live, que ele tem vergonha de aparecer no Instagram, mas quando ele aparecer aqui, depois de lá eu cito o nome dele. Mas eu levei ele uma vez para fazer uma mentoria na Barra da Lagoa e eu disse para ele o seguinte, porque como a água é transparente dá para ver os peixes. Eu disse para ele, dá uma olhada nos peixes. Aí ele olhou para os peixes. Eu falei, você viu que os peixes estão bem no ambiente deles? Aí quase eu falo o nome da pessoa. Ele disse, eu vi. Eu falei, tu olha para o peixe, vê se o peixe está preocupado. Ah, eu vou morrer amanhã. Ah, um peixe maior vai me comer. Ah, alguém vai jogar aqui um anzol e eu vou comer aqui, eu vou ficar engasgado com o anzol e vou me tirar da água e vou morrer afogado fora da água. Você não vê um peixe preocupado. Você vê um peixe vivendo perfeitamente no seu ambiente. Aí eu peguei ele, levei ele, tem uma trilha que a gente sai na prainha ou nas piscinas naturais. É uma trilha bem rapidinha, é 10 minutos, é bem facinho a trilha aqui na Barra da Lagoa. Sai numas piscinas naturais lindas. E a gente foi andando e no caminho aparecem uns macaquinhos, sanguinha. É muito lindo, a visão é ótima. Você vê o oceano, é incrível a visão. Você vê o nascer do sol, o pôr do sol, é a coisa mais linda. E eu falei para ele viu o macaquinho e depois eu disse, você viu que esse macaquinho está bem nesse ambiente, esse animal? Ele disse, é verdade. Eu falei, olha para os pássaros, você viu que os pássaros estão bem no ambiente? Ele disse, estão. E aí eu falei o princípio para ele que eu entendia, que eu entendo sobre o ambiente. Eu falei, todo ser vivo está bem no seu ambiente ou no seu habitat. Todos, todos. Existe só o ser vivo que está desorientado no seu ambiente. Eu cheguei a essa conclusão lá no hotel que eu estava. Sabe qual é? É o ser humano. Aí eu fiquei, por que o ser humano está desorientado no seu ambiente? Porque ele é o único que é a imagem e semelhança de Deus. Ele é o único que tem capacidade de criar, raciocinar, pensar, argumentar, refletir, produzir conhecimento, produzir ciência, produzir tecnologia. Tem tudo. Tem tudo. As outras seres vivos eles produzem algumas coisas de forma naturais, mas não tem a complexidade, a capacidade que nós temos. E eu perguntei por que o único ser inteligente na Terra está desorientado no seu ambiente. Aí o Senhor me deu a resposta, eu fazendo mentoria com o rapaz. Ele disse, sabe por quê? Eu disse, por quê? Porque o ser humano, diferente dos outros seres vivos, porque nós fomos criados diferentes, nós fomos únicos criados à imagem e semelhança de Deus,
nós, seres humanos, temos o poder de criar o ambiente. Presta atenção, o peixe não tem poder de criar ambiente. O pássaro não tem poder de criar ambiente, os animais, os répteis não têm poder, qualquer ser vivo não tem poder de criar ambiente. Você está entendendo? Nós temos o poder de criar ambiente, o poder de criar o mundo que nós queremos viver. Como nós não utilizamos dessas faculdades criativas e esse potencial que Deus nos deu, a gente vive nos ambientes criados pelos outros. E uma vez que a gente vive num ambiente criado pelos outros, nós ficamos desorientados. Por isso que as pessoas na Terra, elas estão desorientadas. Porque Deus criou, preste só atenção, Deus criou todas as coisas. Deus criou tudo. Depois chama Adão e depois chama Eva. Eu criei tudo isso aqui, os céus, a terra, as estrelas, os animais, criei vocês, criei as plantas, criei a matéria, criei a energia, criei a matéria e na matéria eu coloquei minhas leis. Eu coloquei as leis naturais, que é as leis da física, né? Está tudo ali na matéria. Eu criei minhas leis eternas, que nós chamamos de leis orais, aquelas que Deus verbalizou. Eu criei as leis morais, que é aquelas que Deus instruiu de forma moralmente a humanidade. Criou tudo. Ele disse aqui, ó, Adão, eu vou te ajudar, Adão, que eu vou plantar um jardim, vou modelar um jardim e vou te colocar lá. Depois que eu te colocar lá, Adão, eu vou te dar uma função que você vai cuidar e lavrar a terra, você vai trabalhar, você vai cuidar da terra. A palavra, tem gente que, eu só falo em mentoria, mas eu estou falando isso aqui aberto para as pessoas que estão aqui me assistindo e estão me honrando, tirando seu tempo para estar aqui. A palavra cuidar e trabalhar e lavrar, por exemplo, trabalhar, lavrar, lá no hebraico, em Gênesis, significa avodar. A palavra avodar é a raiz da palavra adorar. Então, trabalho é adoração. Pega o código. Trabalho é adoração. Quando as pessoas dizem assim, ó, eu adoro a Deus. Quando você está na igreja com as mãos levantadas, cantando, louvando, quando você está no seu quarto, bendizendo, glorificando, você não está adorando. Você está louvando, você está bendizendo, você está fazendo é o que nós chamamos em hebraico terrilim. Terrilim é o louvor com todo o meu ser, através das minhas palavras, das minhas ações, das minhas atitudes. Agora a palavra adorar, ela vem da raiz avodar, que significa trabalho ou prostrar-se. Então o que acontece? Quando Deus criou o homem com capacidade criativa, inteligente, moralmente perfeito. Inteligente, criativo, o que fez? Deu a ele o governo. Disse domínio sobre tudo. Domínio sobre os peixes, sobre os animais, sobre as aves do céu. Diz assim, domine a terra, sujeite a terra. Deus já deu capacidade para eles. E eu falo isso só na mentoria fechada, mas eu estou abrindo isso aqui porque vocês estão aqui, estão me honrando. Então eu vou falar esse código para vocês. Então o que acontece? Quando Deus criou tudo, Ele deu uma primeira função ao homem, disse, cuide, lavre a terra. Quando Ele fala cuida, lavra a terra, Ele está falando para Adão, Adão, tu vai trabalhar na terra. Só que a palavra cuidar, a palavra lavrar lá, significa o cuidar, o lavrar, o trabalhar, significa avodar. Ele falou para Adão, Adão, quando você trabalha, você me adora. Quando você trabalha, você me adora. Então, presta atenção. Qualquer trabalho que qualquer homem ou qualquer mulher execute na face da terra, independente de qual seja, você está adorando a Deus. Porque você está colocando tudo aquilo que Deus colocou em você para fora. Se você serve um café, você está a avodar. Se você limpa o chão, você está a avodar. Esse código é muito... Isso aqui eu só falo na mentoria fechada. Isso aqui é um código muito profundo. Isso é avodar. Se você trabalha, por exemplo, no hospital, isso é um avodar. Se você trabalha no marketing digital, você é avodar. Porque o trabalho, ele sempre é ligado a serviço. A palavra avodar é adoração. Se você pegar a raiz da palavra avodar, você vai chegar na palavra serviço. E aí você entra naquele princípio que Jesus disse que maior que serve. Então, assim, o trabalho sempre está ligado com serviço e qualquer trabalho que você executa na terra, você está a avodar. Você está adorando a Deus porque você está servindo as pessoas. Se as pessoas entendessem isso, não teria nenhum mau serviço na terra. Você já viu quando você vai ser servida por alguém no trabalho, a pessoa está te servindo de mau gosto? Aí eu vou te... Mas por que, Júnior? Porque existe uma diferença do avodar. Porque antes o avodar, antes da queda, avodar era prazeroso.
Depois da queda do homem, o Senhor disse, com o suor do teu rosto comerás o pão. Então, Deus disse, por causa da queda do homem, o trabalho teria um pesar. Agora, o trabalho ele gera um pesar, as pessoas se tornam algo cansativo, algo fadigado, porque isso é decorrência da queda do homem depois do Éden. Mas só que isso só trouxe um pesar, mas não anulou o princípio, que avodar é adoração. Quando eu trabalho, eu sirvo as pessoas, eu estou adorando a Deus. Esse código é muito forte. Esse código é muito forte. Então, quando eu entendo isso, o que acontece? Todo o trabalho que eu estiver executando, eu estou a avodar. Porque a maioria dos trabalhos que nós executamos, eles são temporários. Então, eu, Júnior, tudo que faço, porque eu faço tudo com amor quando as pessoas... É avodar. A-V-O-D-H. Avodar. Ou A-V-O-D-A. Avodar. Não é abodar, é avodar no hebraico. Então o que acontece? Todo serviço, não viemos para servir, não, para ser servido. Até Jesus veio para servir a humanidade. Como se escreve essa palavra? Transliterada. Eu vou te passar depois aí, eu vou deixar no comentário a palavra transliterada. Mas só você, tá aí, avodar. As duas palavras estão certas, a do Samuel aqui a do Samuel está certa, avodar. Então o que acontece? Aqui tem um código muito forte. Se as pessoas, como eu falei, o trabalho trouxe um pesar depois da queda, mas não era assim. Porque o próprio Deus disse, eu trabalho desde o princípio. Você lembra que Jesus falou? O meu pai trabalha e eu trabalho desde o princípio. Deus sempre está trabalhando e nunca parou. Então o que acontece? Todo trabalho que você... isso aqui vai girar uma chave na tua cabeça. Você vai parar de murmurar, de reclamar, de ficar entristecido. Quando você se levanta pela manhã, você vai dizer, vou adorar a Deus. Então, tudo que você estiver fazendo em forma de trabalho é uma adoração. Até servir um café é avodar. Abrir a porta para alguém é avodar. Limpar o chão é avodar. Transmitir um produto na internet é avodar. Servir alguém no hospital é avodar. Então, eu adoro a Deus. Se as pessoas entendessem que o que elas fazem como vocação é um avodar, nós teríamos um mundo melhor, porque todo mundo estaria adorando a Deus nas suas atitudes. Você no supermercado, você ia ser bem atendido pelas pessoas. E você que é um cliente, você ia respeitar as pessoas também, porque você ia entender que a forma que a pessoa está te servindo é uma adoração a Deus. Então, se a pessoa está te servindo, no princípio do reino, ela seria até maior que você, porque ela está te servindo e você precisa do serviço. Ou você acha que tudo que está na sua casa não foi alguém que avodar para que você tivesse? A casa que você está, alguém avodar para construir. O pão que você come, alguém levanta cedo para avodar para fazer. O pão que você come, a roupa que você veste, alguém avodar. Tudo que você tem na sua casa, alguém avodar, alguém trabalhou para que isso tivesse uma forma de adoração, porque expressa toda a criatividade e excelência da grandeza do nosso Deus. Então, tudo que nós fazemos é avodar. Se as pessoas entendessem isso, nós teríamos um mundo muito melhor. E aí, Júnior, onde que entra propósito? Eu estou passando aqui um código para vocês de mentoria que eu faço fechado. Por quê? Porque vocês estão me honrando e eu quero entregar o meu melhor. E eu senti no coração de falar isso aqui para vocês. Depois eu volto para o ambiente. O que acontece? Eu vou usar um exemplo aqui. A Ligiane e a Liz são da área da saúde. Tem mais alguém aqui na área da saúde? Eu vou usar vocês aqui na área da saúde. A Liz, que ela é coach, mas ela é enfermeira, e a Ligiane também, que trabalha na área da saúde. Eu vou usar elas como exemplo, pedir licença para que vocês possam entender o que é avodar e o que é propósito. É diferente. Trabalho e propósito é diferente. Vocação e sentido é diferente. Eu vou explicar para vocês, para explodir a cabeça de vocês. Eu vou usar um exemplo das duas aqui que são na área de saúde. A Ligiane se levanta cedo para ir para o trabalho, para ir para o posto. A Liz se levanta cedo para ir para o posto, para atender os pacientes, para atender, para dar remédio, para consulta, para qualquer coisa. Elas estão indo para o trabalho, aquilo é avodar. Se vocês tiverem na cabeça de vocês que isso é avodar, uma forma de adorar a Deus, vocês vão servir com excelência. Então isso é avodar.
Então quer dizer, Júnior, que eu decidi ser enfermeira, eu decidi ser médico, eu decidi trabalhar na saúde, eu não estou vivendo meu propósito? Calma aí. Você está a avodar, você está adorando a Deus. Qual é a profundidade? A Jéssica, você é também da área da saúde? Qual é a profundidade aqui? Ó? É quando, vou usar um exemplo, você está indo para o hospital e você está a avodar, você está servindo as pessoas. Só que dentro do hospital, você vai ver um problema que tem dentro do hospital. Você vai ver, por exemplo, que as pessoas estão morrendo por falta de medicação. Você vai ver que as pessoas que estão com câncer não estão sendo compreendidas, não estão sendo amadas. Por exemplo, que as crianças não estão sendo assistidas depois daquele momento no hospital. Você vai ver que algumas pessoas estão servindo as pessoas com negligência. Então, o que acontece? Quando você está a avodar, aí ativa o propósito. Porque avodar, eu adoro a Deus servindo pessoas. Mas é minha ação. Propósito é algo além de mim. Porque uma coisa, eu vou usar um exemplo. Chegou uma criança que está passando um problema dentro do hospital, você aplicou uma injeção, aquilo é avodar. Aplicar a injeção é avodar, é adorar a Deus. Agora, propósito é o quê? É ver aquela causa das crianças. Você vai ver que as crianças não estão sendo assistidas na área da saúde. Você vai ver que está faltando medicação. Vai ver que está faltando alimentação ou coisas básicas para a criança. Aí você vai fazer um movimento. O movimento ele transcende ao princípio do trabalho, porque é um propósito, é um legado. Aí você vai ver soluções para resolver problema de criança. Você vai criar movimentos, convocar pessoas para contribuir para aquilo. Você vai brigar e lutar contra um sistema. Aquele negócio vai... Olha aí também a Jéssica que honra. Aquele sistema, já tem três como exemplo, então, a Ligiane e a Jéssica. Aquilo ali vai gerar uma revolta tão grande no seu coração, uma ira tão grande, que você aí, você vai começar a gerar movimentos. E você não vai se conformar mais de só estar numa sala, de só estar atrás de uma mesa, de só estar aplicando injeção, não. Você vai fazer coisas mais profundas. Então, meu trabalho é avodar. Eu adoro a Deus. Só que no adorar a Deus, nesse serviço, vai despertar o que nós chamamos de propósito. Por quê? O propósito é aquilo que você está disposto até dar a sua vida. Você sabe? Você está disposto até dar a sua vida por aquilo. Só que dentro do avodar, o que vai acontecer? Dentro do avodar vai gerar uma revolta em você. Olha, minha amiga Clio, um beijo, minha linda. Então, o que acontece? Dentro do avodar vai gerar o propósito. Você vai despertar o propósito. Por quê? Vai gerar uma revolta no seu coração. Por exemplo, vocês estão na área da saúde, vocês vão perceber que os médicos, por exemplo, estão esgotados. Estão trabalhando, estão servindo, estão sendo tratados conforme ignorantes pelos pacientes. Vocês vão ver que estão esgotados e você não vai só mais no hospital aplicar injeção. Você já vai no hospital, por exemplo, fazer um movimento em favor dos médicos. Você já vai reunir eles para dar uma palavra. Você já vai, por exemplo, ativar eles para fazer, por exemplo, um movimento chamado a saúde mental dos médicos. Ou você vai começar a ver o lado humano dos médicos. Você está entendendo? Você vai começar um movimento que vai resolver aquele problema de forma grande. E aquele problema vai impactar a vida de todos os médicos. Me diga que tem uns 20 médicos no hospital. Então, todos aqueles 20 médicos vão ser impactados. Todos aqueles 20 médicos vão ser restaurados. Todos aqueles 20 médicos que estão passando por problema, que estão cansados, estão com baixa remuneração, estão sendo cobrados pelos pacientes, porque às vezes os pacientes cobram o pessoal de saúde, mas eles não entendem que existe todo um sistema por trás, que eles não têm culpa de faltar remédio, eles não têm culpa de não conseguir atender todo mundo, porque eles são seres humanos. Então eles estão esgotados, mas você, querida Liz, você, Ligiane, a minha querida Jéssica que está aqui, vocês começaram tipo um movimento. Eu estou usando exemplo só. O que seria propósito? E aí vocês começaram um movimento que agregou, contribuiu, trouxe paz, melhorou a saúde emocional do médico, melhorou o cansaço físico, ele se sentiu valorizado. As pessoas reconheceram o trabalho ilustre que eles estão fazendo agora, esses 20 médicos.
vão começar a cuidar mais dos pacientes com mais intensidade, com mais amor, mesmo estando cansado. Então, 20 médicos atendendo em média, por exemplo, de 20 pessoas de manhã, de tarde, de noite, porque às vezes o médico atende de 20 pacientes, dependendo do estado, em cada turno, então ele vai estar 60 pessoas. 20 médicos atendendo 60 pessoas por dia e multiplica. 2 por 6 aí, 180, 1.800 pessoas sendo impactadas. E aquelas 1.180 pessoas impactadas indo para o celular. Se cada pessoa aí tiver, por exemplo, 2 ou 3 pessoas na casa, imagine o tamanho do impacto que você, com uma decisão, causou para transformar vidas, para impactar. Isso é em toda a área. Isso é toda a área. Eu estou usando o exemplo das 3 moças, as 3 jovens mulheres aqui, excelentíssimas mulheres, que por movimento fizeram, e isso trouxe um impacto maior. Eu vou usar, por exemplo, o exemplo da minha amiga Clio, que está por aqui também, que é alguém muito especial, muito preciosa. A querida Clio, eu estou numa correria de 1000%, mas prometo a você, minha querida amiga Estela, que a partir do dia 26 a minha agenda está atualizada, está calma e eu vou conseguir fazer tudo de uma vez só de novo. Eu estou muito ocupado. E aí o que acontece? Eu vou usar o exemplo da Clio, sobre o que é o avodar e o que é o propósito. Vocês estão entendendo o que é avodar? Trabalho. A Clio tem uma clínica de estética. Se você não conhece o trabalho, clica aí. A Clio tem uma clínica que ela trabalha da beleza da mulher. Então, é o trabalho da Clio. Ela estudou e ela avodar. Ela vai para o trabalho, ela começou a tratar da beleza da mulher. Eu vou usar um exemplo do cabelo da mulher, da sobrancelha da mulher, da maquiagem, da tonalidade da pele. Isso aqui é avodar. A Clio se levanta todo dia, ela dedica seu esforço, sua dedicação, seu recurso, sua estrutura física para trabalhar, para ajudar mulheres. As mulheres vão buscar um serviço e ela presta um serviço, isso é avodar. Só que nesse decorrer, ela percebeu que o que as mulheres precisam não é só de uma restauração estética. As mulheres estão precisando de uma restauração interna. Elas estão precisando de uma cura interior, de uma cura para a alma, de uma libertação, de uma restauração, porque ela vai lá e ajeita todo o cabelo da mulher, a mulher fica linda, fica maravilhosa, só que o ambiente que a mulher está não é legal e ela chega lá, aquela mulher fica destruída. Então ela olha para a mulher e ela começou o movimento. Ela começou movimentos na área de cura para a mulher. O programa, por exemplo, Personal Angel, que trata as questões na área física, ela tem até um livro que eu já li, e desse livro que é Amor Falando, é da Cleo Beleza, é a Cleo Beleza. Ela tem até um livro que eu já li, eu já adquiri o livro dela, é maravilhoso o livro dela, que fala sobre movimento, sobre saúde, sobre propósito. Do que acontece? Então agora ela vai trabalhar na alma da mulher. A mulher não vai sair dali, por exemplo, só com o cabelo feito. A mulher não vai sair só com uma sobrancelha feita, não. A mulher vai sair dali com a autoestima dela elevada. Ela vai tratar a aparência interior dela. Ela vai ali, através do trabalho. Isso é propósito. Por quê? A mulher faz o cabelo, daqui a pouco ela vai dormir, ela vai tomar banho, vai pegar uma chuva e desfazer o cabelo. Ela vai lá e faz de novo. Só que o interior está machucado, está destruído. E aí a Clio começou um propósito. Você viu o que é propósito? Agora vai trabalhar com a alma, vai trabalhar com o interior, vai trabalhar com as emoções, vai trabalhar com a autoestima daquela mulher para ela entender que ela é uma mulher linda, que ela é uma mulher maravilhosa, que ela é uma mulher extraordinária, que ela é uma mulher que ela é dedicada, que ela vive, que ela cuida da família, às vezes cuida do filho. Olha, eu tiro o chapéu para as mulheres, hein? Porque é muita. Quando eu dou palestra, ou quando eu estou palestrando, também sou palestrante. Se você quiser que eu palestre na sua cidade, é só me chamar aqui no direct. Então, o que acontece? Quando eu palestro, quando estou dando mentoria, eu estou fazendo congresso, eu sempre percebia que as mulheres são sempre um grupo maior. Eu fico impactado com mulheres. Eu já mentorei mulheres que trabalham, que estudam, que cuidam de filho, que cuidam de marido chato. E eu fico assim, meu Deus, como é que ela consegue trabalhar, estudar, cuidar de filho, cuidar de marido chato, tudo de uma vez só. Então as mulheres têm um potencial incrível, extraordinário. E elas chegam lá na Clube Beleza e elas saem de lá com a exterior perfeito, modelado, mas com o interior impactado. Sai com cura. A Cleo ali está acabando de fazer maquiagem, a mulher está chorando.
E aí tu sabe que aí vai ter que comprar aquelas maquiagens que é a base d'água, né? Vocês que são mulher, me ajuda aí, pelo amor de Deus. O que acontece? Existe uma maquiagem, parece que é a prova d'água, né? Pra não sair depois que passa, né? Quando sua, quando chora, para não prejudicar. Então o que acontece? Aquela mulher sai dali com a alma dela impactada, com a alma dela restaurada. Rodrigo Soares, mano, eu sou pai solteiro e tenho duas filhas, uma de 3 e 9 anos, e hoje trabalho, estudo, faço academia, cuido dela e às vezes me pergunto como eu consigo. Olha aí, ó, um homem de honra, um homem valoroso. Eu vejo aqui o Rodrigo aqui ele parece muito meu irmão. Eu tenho um irmão que eu amo ele, que é o meu irmão mais velho, o nome dele é Jofrão. Ele tem duas filhas lindas, 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 a Gabriela e a Jordana, e ele cuida delas sozinho. Ele teve as filhas, as mães foram embora e ele ficou com a filha. E eu ficava extraordinário, meu irmão, cuidando das filhas, trabalhando, estudando e cuidando das crianças sozinho. E às vezes ele saía do trabalho para ir em casa, às vezes ele deixava ali, pagava alguém para cuidar, deixava com a minha irmã, voltava do trabalho, pegava. Às vezes quando ele estava doente ele faltava no trabalho, às vezes à noite me ligava, então, cara, incrível. Meu irmão e agora o Rodrigo aqui também são homens extraordinários, homens que tomaram uma posição e tem feito algo diferente, algo valoroso, algo de honra. A Clio, eu sempre digo que lá na Clio Beleza recuperamos a autoestima, não é um salão comum. Fazemos tudo com muito amor. Olha aqui, ó. Isso aqui é propósito. Você entendeu? A Clio aqui colocou algo bem aquilo que eu estou explicando, aquilo que eu já usei como exemplo aqui a Liz, que eu já usei como exemplo a Ligiane, que eu já usei como exemplo a Jéssica. Então, avodar é o trabalho que você faz. E nesse trabalho, você está glorificando a Deus. Todo trabalho é avodar. As pessoas que é adoração pensam que isso não é adoração. Isso é louvor, isso é terreilim, isso é halal, que são palavras em hebraico que significa a expressão de todo o meu ser, com louvor, com palavras, com gratidão a Deus. A palavra adorar na Bíblia significa avodar, é trabalho. Através do trabalho eu adoro a Deus. Por quê? O trabalho faz com que eu sirva pessoas. O trabalho faz com que eu possa usar todo o meu potencial. O trabalho faz que eu use todo o meu potencial, toda a minha habilidade, tudo aquilo que tem dentro de mim como essência para me servir às pessoas, para me amar as pessoas e cuidar das pessoas. O Samuel disse, dinheiro vem com consequência, é fato. O princípio do dinheiro, eu não vou entrar na essência aqui, porque eu amo muito também. O dinheiro foi feito para troca, para troca de serviço. Então, se você presta um serviço, automaticamente você está atraindo ele como retorno. E se você aumentar o serviço, automaticamente você aumenta o retorno. Isso é um princípio básico sobre a lei do dinheiro. E aí o que acontece? Aí tem essa diferenciação. Então, o propósito, ele desperta assim. Ele desperta dessa forma. Eu fui usar igual um exemplo. Eu passei, quem não me conhece, eu passei 12 anos fazendo tratamento renal. Eu peguei alta recentemente, fiz 2 cirurgias no rim e eu fiquei muito tempo dentro de hospital. Então eu vi a vida do médico, eu vi a vida do paciente e vi a vida do acompanhante. E aí o que eu fiz? Eu tentei decidir, eu disse o que eu posso fazer para melhorar a vida dessas pessoas. Eu fiquei com isso na minha cabeça. E aí eu comecei um movimento muito forte de um projeto de missões que ajudava as pessoas ao redor dos hospitais. Eu falei, vou focar nos acompanhantes, porque o médico tinha família. O paciente tinha o cuidado dos médicos, mas o acompanhante tinha cuidado de quem? Eu percebi no hospital que o acompanhante não tem cuidado de ninguém. Por quê? O médico, depois que sai do trabalho, tem a família dele. O paciente, ele está sendo acompanhado pelos profissionais de saúde e pelo acompanhante, mas o acompanhante não ajuda de ninguém. Eu olhava que o acompanhante dormia na cadeira. Eu olhava que o acompanhante ficava lá fora do hospital, querendo receber notícia. Eu olhava que os acompanhantes às vezes ficavam com fome lá fora. Como eu sou do norte, então eu olhava que pessoas que vêm de avião, quando sofrem acidente no interior do estado, lá no Amazonas, para chegar na capital, eles chegavam lá sem nada, só com a roupa do corpo. Porque quando tem um acidente, não dá tempo de, vou fazer minha mala, escolher o que eu quero escolher para sair. Não, é rápido, assim, tem que ir. E eu chegava lá e via aquelas pessoas distantes, às vezes sem um celular para ligar, sem contato com os parentes.
Aí eu disse, não, vou fazer um trabalho especificamente, propósito. Vou fazer um propósito especificamente para as pessoas que acompanham os moradores no hospital. E eu comecei a desenvolver um trabalho ali, que eu fiquei como coordenador. Então a gente levava sopa, levava canja e levava mingau. Era 6 tachos muito grandes, levava roupa, a gente levava material de higiene, a gente levava, por exemplo, cobertor, a gente levava fralda, a gente levava tudo, toda uma estrutura, e a gente ia falar com os acompanhantes. A gente dava roupa, porque as pessoas chegavam sem roupa, roupa, sandália, lençol, toalha, a gente dava comida para essas pessoas. Eu tinha uma caixa de reserva que nós chamamos, porque existiam pessoas que precisavam de um lugar para voltar para a sua cidade, a gente comprava passagem para mandar as pessoas de volta. Às vezes a pessoa estava naquele ambiente, ia passar 2, 3 meses com o paciente e não podia ficar todo o tempo dentro do hospital. Então a gente alugava às vezes um lugar por 2, 3 meses para a pessoa ficar ali, para ela ir no hospital. Então começamos um trabalho específico com as pessoas que acompanham os pacientes. Júnior, por que você está falando isso? Estou falando sobre propósito. O propósito é algo que está além de você. É algo que você resolve um problema, é algo que transforma a vida, é algo que gera um movimento e é algo que traz retorno para todos, porque às vezes o teu trabalho, você serve as pessoas, você agodar, você está adorando a Deus com o seu serviço, mas às vezes o retorno vem só para você. E o retorno que vem para você é louvável, porque esse é o princípio, você tem que desfrutar de tudo que você ganha no seu trabalho. Mas a essência do propósito é diferente, porque o propósito é algo que tu faz pelas pessoas e nas pessoas, e quando você morrer, quando você for para a vida eterna, você vai deixar esse legado, onde pessoas serão impactadas, transformadas e renovadas. E eu vou acompanhar aqui. Eu nem terminei para falar sobre o ambiente. Eu vou só terminar 5 minutos o ambiente, aí eu já abro 5 minutos para ler as perguntas de vocês aqui e a gente encerra, tá bom? Então o que acontece? Voltando para o ambiente. Então eu falei sobre avodar e sobre. Só uma pincelada. Na mentoria que eu faço individual eu falo bem profundo sobre isso. Mas só pincelando. Aí voltando. Sobre criar um ambiente. Eu e você somos os únicos seres na Terra que temos capacidade de criar ambiente. Quando Deus fez Adão e Eva, que eu entrei no princípio de Avodá, que eu falei para vocês que Deus colocou eles ali para adorar Ele cuidando do jardim, aí veio o segundo princípio. Qual é o segundo princípio? Deus diz como para Adão, Adão, eu criei tudo isso, agora eu te dei as faculdades que tem em mim, você é minha imagem e semelhança. Agora pega tudo que eu criei e você vai fazer algo, você vai produzir algo. Aqui que está a diferença. Por quê? A palavra, quando alguém diz assim, eu criei algo, não é uma afirmativa, é profunda e verdadeira. Por quê? Porque a palavra criar na Bíblia, no hebraico, significa bará. Bará só é atribuída a Deus. O que é criar? Criar é trazer algo da existência a partir do nada. Então a palavra criar, ela em nenhum momento faz referência ao homem, ela só faz referência a Deus. Então Deus cria, Deus traz à existência todas as coisas, Deus criou a matéria, a luz, a energia, o tempo, o espaço, Deus criou as leis da matéria, Deus criou tudo. Aí a segunda parte, o verbo é fazer. Fazer é o verbo assar, o azar. O verbo assar ou azar significa fazer ou criar de algo que já está feito. Produzir, fazer de algo que já está feito. Eu vou usar um exemplo. Deus criou a ave, trouxe a árvore a partir do nada. Então você pega, você faz uma mesa. Então você faz de algo que já existe. Então o ser humano ele faz de algo que já existe. Ele não traz à existência nada. Vou usar um exemplo para você bem básico. Eu vou usar, por exemplo, a pessoa que inventou o carro. O exemplo, se não faz memória, foi o Henry Ford. O Henry Ford. Ele fez o motor do carro. O motor do carro ele criou. Segundo as pesquisas aí, que ele inventou o carro. Ele fez o motor do carro. Eu vou falar algo para você vai ficar impressionado. Ele fez o carro. Ele fazia, refazia, refazia. Ele entendeu como funcionava. Ele criou o motor do carro. O motor. Quem mexe com carro que sabe, o motor do carro. Você sabia que o motor que tem no carro e aquela rotação que tem dentro do carro, que é uma das partes mais caras para fazer manutenção no carro, você sabia que aquele motor que o Henry Ford criou, ou que para mim ele não criou, ele fez, ele já existia? Aí eu falo assim, Júnior, aonde? Me prova. Vocês sabem o espermatozoide que sai do homem? O espermatozoide? Ele não anda assim, ó. Ele não vai até chegar no óvulo? Ele não anda? O espermatozoide?
O rabo do espermatozoide, foi estudado de forma minuciosamente na ciência e descobriram no rabo do espermatozoide o motor. O mesmo motor que tem no carro tem no rabo do espermatozoide. Sabe qual a diferença? Que a rotação do motor do espermatozoide é 1 milhão de vezes melhor que a rotação do carro. O processo que vai e volta é muito mais excelente, muito mais perfeito. Então, imagine que Henry Ford nunca estudou o rabo de um espermatozoide. Ele pegou as leis, pegou o conhecimento que tinha e criou o motor de um carro. E ele produziu, disse, está pronto. Agora todo mundo compra carro, anda de carro. Aí a ciência chega agora recentemente, pouco tempo, menos de 20 anos atrás, vai estudar o rabo do espermatozoide e descobriu o quê? No rabo do espermatozoide tem um motor, que é o motorzinho dele que faz ele aquela rotação perfeita. Então o que acontece? Ele não criou, ele só acessou uma informação que já existia. O motor sempre existiu, só que estava no rabo do espermatozoide. Ele acessou, ele decidiu, ele anseiou, ele quis fazer e buscou as leis, conhecimento, matéria, tudo foi lá e fez o motor. E depois pegaram e descobriram que o motor estava no rabo do espermatozoide. E aí eu te pergunto, quem foi criado primeiro? Foi o espermatozoide ou o carro? Ou o motor do carro? O espermatozoide, desde Adão, sempre existiu. Então o que acontece? Todas as coisas já existem, são criadas, a gente precisa acessar. Então quando Deus coloca Adão, é que Adão vivesse e produzisse tudo aquilo que tinha capacidade dele. Tanto que a primeira função que Deus deu para Adão, sabe qual foi? Adão dá nome nos animais. Deus pegou Adão. Deus, um torpedinho natural, isso. Deus pegou Adão e disse, Adão, vem cá, te criei minha imagem e semelhança. O que é, Senhor? Você vai dar nome para todos os animais. E Adão deu nome para todos os animais. Está lá em Gênesis capítulo 2. E o texto diz assim, e foi muito bom. E Deus achou muito bom os nomes que Adão deu para todos os animais. Por quê? Adão tinha toda essa faculdade criativa. Então eu e você temos poder. Então Deus deu todas as coisas, nos deu capacidade, agora nós vamos produzir, nós vamos fazer azar. É criar a partir de algo que já veio pronto, que já executa. É só você baixar. É só você sair. É que nem porque as telas dos celulares, dos iPhones, do smartphone e da TV se tornaram coloridas. Simples, porque eles estudaram a asa de uma borboleta. Eu não sei na região de vocês, mas lá na Amazônia tem umas borboletas que elas são de uma cor e quando elas fazem um movimento no sol, a cor muda. E um pesquisador viu aquilo e pegou, estudou a asa da borboleta e viu como ela era formada, a estrutura, e pegaram a mesma estrutura e transferiram para as telas da televisão, dos smartphones e dos iPhones. E aí? O que acontece? Agora, por isso que o celular vem com uma borboleta, não sei se você sabia disso. Por isso que todo celular que a gente compra, dentro da galeria dele, como tela de fundo, vem uma borboleta. Por quê? Por causa que foi criada a partir da asa da borboleta. Então, o que acontece? A Bíblia disse, na Bíblia, Deus disse que tudo que precisa está aqui. É uma grande verdade. E aí, entra nessa última parte. Tem umas vezes que o meu motor... ai, vocês são uma graça. E aí eu entro nessa última parte da aula hoje, que é para destravar o seu propósito, falando sobre o ambiente. O que acontece? Então o homem, e eu concluo a parte que eu fiz com a mentoria do rapaz, o homem e a mulher são os únicos seres vivos na Terra que têm capacidade de criar ambientes. Eu vou usar um exemplo, vocês são 7 pessoas aqui. Se eu, Júnior, eu vou ficar milionário, um exemplo. Em breve. Eu compro 7 casas e dou de presente para vocês. Só que as casas são iguais. E elas têm, vou, por exemplo, ter o mesmo tamanho. Cada casa vai ter 7 quartos. Cada casa vai ter uma piscina, banheira, sala de jantar, de visita, tudinho na casa. E vou dar um terreno também por fora, cercado. Eu vou dar 7 casas para vocês. Eu vou falar o seguinte. Daqui a casa, vou dar um valor para vocês. E daqui a 3 meses eu volto para visitar vocês. E a pergunta que eu faço para vocês. Quando eu voltar, daqui a 3 meses, todas as casas vão estar iguais? Elas vão estar... A casa eu vou dar para você, mas não concluída. Vou dar elas prontas, mas eles vão precisar de
de pintura ainda, de decoração, de móvel. O terreno por fora você pode fazer o que você quiser. Então, quando eu chegasse, as 7 casas, nenhuma delas estariam iguais. Dependendo da base, ó, das informações que vocês têm, das experiências que vocês, das crenças que vocês têm, vocês iam modelar o ambiente. Então, por exemplo, quem gosta de música ia transformar a casa numa estrutura de música, ia ter instrumentos, ia ter notas musicais, entendeu? Quem gosta de artesanato ia trazer, modelar a casa de uma forma rústica, com artesanato. Quem gosta de arte ia encher de quadro. Quem gosta de um design mais sofisticado ia usar móveis e modelar de forma sofisticada, entendeu? Todos os terrenos fora você poderia fazer o que você quisesse. Ia ter pessoas que iam tirar toda a terra e fazer tudo piso. Ia ter pessoas que iam fazer piscina, ia ter pessoas que iam plantar jardim, entendeu? Porque todo mundo ia fazer diferente o ambiente. Porque eu e você temos poder de modelar o ambiente. É só você olhar a cidade que você está, o bairro que você está, a casa que você está. Tudo aquilo era floresta. O homem chegou, ele modelou o ambiente. Esse é o código para você destravar o seu propósito. Qual é o propósito? Isso aqui, ó. Eu levei 4 meses para entender isso e conversei com mais de 60 pessoas. E depois eu informei as informações que eu tenho da Bíblia, nas informações de desenvolvimento pessoal, da área de neurociência, todos os campos da ciência aqui, da área da filosofia, tudo que eu pesquisei. Eu entendi, percebi que o homem tem poder de criar ambiente. Então, se você não criar um ambiente que você deseja viver, ou como as pessoas usam o termo assim, co-criar o ambiente, você vai viver desorientado num ambiente que as pessoas criam para você. Então a cultura produz um ambiente, as pessoas que estão à sua volta produzem um ambiente. Aí quando você está nesse ambiente, você se vê meio perdido. Você vai prestar atenção nisso? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo na minha vida? Por que as coisas não dão certo? Por que eu não estou vivendo aquilo que eu quero? Por quê? Porque você está inserido num ambiente que não foi você que criou. Então, da mesma forma que Deus criou o mundo, você pode criar um mundo que você deseja viver. E aí eu termino a aula de hoje perguntando qual é o mundo que você deseja viver. Como você está utilizando as suas faculdades criativas que Deus lhe deu, o presente para co-criar um ambiente que você quer viver? Você precisa pensar, imaginar como você quer viver nesse ambiente. Você precisa imaginar, porque tudo começa na imaginação. Você acha que toda a Terra ela veio a partir do nada? Não houve um projeto antes em Deus? Lá em Jó, eu gosto muito também, em outros textos dizem assim, quem conheceu a mente de Deus? Ou quem foi o seu conselheiro, aquele que destruiu? Não tem como. Tudo que Deus criou, ele pensou, ele planejou na mente, depois trouxe a realidade. Então eu te convido aqui, eu pergunto para você, qual é o ambiente que você quer viver? Qual é o mundo que você está co-criando? Porque se você não criar um mundo, você vai ficar desorientado no ambiente dos outros. Pega esse código. Segundo, você está desorientado no ambiente dos outros. Terceiro, você está criando um mundo desastroso. Você vive pensando em desgraça, em frustração, e que a vida não dá certo, que você nasceu para sofrer, que a tua vida é uma desgraça, que tu não merece nada. Todo momento que você está pensando nisso, que você está verbalizando e que você está agindo dentro desse contexto, você vai criar um mundo desastroso para você. Então, a mensagem que eu falo para vocês sobre ambiente. A primeira parte da aula que não assistiu, o ambiente nos condiciona a ter comportamento, atitudes e tomar decisões. A segunda parte da aula que eu falei aqui, você pode influenciar o ambiente. E a terceira parte da aula, para encerrar, você pode criar ambiente. Primeiro, o ambiente é obrigatório, você é condicionado nele. O segundo, você já tem clareza da vida e você pode influenciar o ambiente. E o terceiro é o estágio que eu digo mais elevado. É você ter a capacidade de criar ambientes que você deseja viver e influenciar pessoas que você deseja. E essa é a 8ª aula sobre destravar o propósito. Resumindo aqui, e aí eu vou abrir para pergunta e para comentários. A primeira parte da aula. A primeira parte que eu abordei a temática aqui com vocês foi sobre o medo. A primeira aula é o medo, a origem do medo, como o medo influencia na gente, qual foi a primeira vez que a Bíblia fala sobre o medo
e por que o homem sentiu medo e como vencer o medo. Eu falei a chave na primeira aula. A segunda aula do Destravar eu falei sobre quem sou eu, o poder do autoconhecimento. Então pesquisa lá. A terceira aula eu falei sobre o sentimento de culpa que para e neutraliza as pessoas. A quarta aula eu falei sobre rejeição, que é outro obstáculo na vida das pessoas para não viver o propósito. A quinta aula eu falei sobre incapacidade. Toda vez que você projeta e vai fazer algo, você esbarra na incapacidade, você se acha incapaz e não faz. A sexta aula eu falei sobre desistir, as pessoas começam as coisas e não terminam, então eu explico por que as pessoas param, por que as pessoas desistem, por que as pessoas não concluem aquilo que elas planejam. A sétima aula eu falei sobre autoimagem, e a autoimagem eu dividi em duas aulas, porque foi tão extraordinário, que eu falei sobre autoimagem. Como é que a autoimagem é aquilo que, como eu penso e como eu me vejo. Abordei duas aulas, falei aqui pelo menos 2 horas e meia sobre isso. E hoje é a oitava aula, nós estamos falando sobre ambiente, já tem 1h40 aqui. Então eu quero agradecer você estar participando comigo nessa imersão sobre Destravar do Propósito. E agora eu quero encerrar aqui esses 5 minutos para bater 1h50 de aula. Façam pergunta, teçam comentários e me diz aí como é que foi a aula. Agora eu vou ler o comentário de vocês aqui, que eu vi que vocês estavam na graça aqui. Teve muito comentário que eu não li. Mas pode agora comentar aí, que eu vou estar lendo aqui. Aliás, verdade, geralmente ninguém cuida de ninguém. Acho que ela falou isso sobre, quando estava falando sobre as pessoas nos hospitais. O Samuel, sim, as pessoas de modo geral, independente do tipo do trabalho ou profissão. A Estela mandou fogo. Eu sou, Iracema entrou aí. Torpedo natural, a Bíblia diz tudo, que bebezinho. Sei nem que vocês estavam zoando aqui. O Rodrigo aqui, eu pego o dinheiro, dou uma entrada no financiamento, faço 2 pisos em cima e vendo pelo triplo do valor. Olha aí, ó. Mentalidade, tem uma mentalidade empreendedora. Me diz aí. A Alice foi incrível. O Rodrigo, show, valeu. É uma honra, olha, ambiente e o poder do ambiente. Se você não viu, conheço dessa aula, eu convido você a assistir. Eu fiz um propósito, porque eu estou um pouco corrido aqui em Floripa, mas eu consegui chegar cedo hoje. Mas eu fiz um propósito que a imersão ia acabar essa semana, domingo. Aí eu decidi, eu vou fazer essa imersão, o Destravar do Propósito até dia 30 de janeiro. Vou fazer o mês inteirinho. E aí eu vou encerrar, então vai ser a semana inteira até lá. Final do mês eu tenho 2 eventos, se vocês não sabem, eu estou sem minha agenda aqui, mas no final do mês, no último sábado do mês de janeiro, eu faço uma imersão chamada Imersão Propósito de Vida. Nessa imersão eu trago pessoas para contar sua história de transformação. Eu já estou na 4ª imersão, então eu vou convidar pessoas extraordinárias que irão contar sua história de vida, de mudança e transformação. O tema dessa imersão é restituição. A primeira nós falamos, a primeira imersão, nós falamos sobre Saia para Fora, que era o tema de Lázaro. A segunda imersão nós falamos sobre o renovo. A terceira imersão, que foi dia 25 de dezembro, nós falamos sobre Escolhido o Ventre da Mãe. E a quarta imersão, nós vamos falar sobre restituição. Então eu já faço um convite para você, Rodrigo. Chama no direct aí pra gente combinar, para você vir contar a sua história aqui na 4ª imersão do Propósito de Vida. O Rodrigo aí, que é pai de 2 crianças aí, que trabalha, que estuda, que faz tudo sozinho aí, já te convido a contar a sua história. Confirma para mim aí, qual é o último sábado dá uma confirmada alguém aí, qual é o último sábado de janeiro agora, que eu me esqueci a data, agora eu não lembrei. Junho, hoje estava falando com um colega sobre homossexualidade. Você acredita que o ambiente pode influenciar ou é algo genético? O ambiente influencia. O ambiente pode influenciar. Eu não vou entrar na questão de algo genético, porque tem muita gente que me segue e tem gente que está esperando falar coisas para depois usar contra mim. Mas eu quero te falar o seguinte. Primeiro, o ambiente influencia assim. O que aconteceu com essa pessoa quando ela era criança. Por exemplo, eu tenho um amigo aqui que eu sigo, que foi alguém que morou em casa. Rodrigo, talvez tu não conheça porque tu tá novo aqui, mas aqui no meu feed tem uma palestra na terceira imersão do Propósito de Vida
O nome da pessoa é Albérico Melo, ele é pastor hoje. Albérico Melo, ele é alguém que morou na minha casa, alguém que conviveu com a gente, conviveu comigo quando eu era mais novo. A gente acolheu ele lá em casa e ele tinha problema com isso e ele venceu, foi restaurado e ele contou o testemunho dele, que então é melhor você ouvir pela boca dele. Ele fala que o porquê ele se tornou, o que levou ele a se tornar e o que aconteceu para que ele se tornasse e como ele saiu. Então é um testemunho incrível. O testemunho dele até em João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. É um grande amigo que convivi com ele morou na minha casa, lá na minha cidade, a gente ajudou ele. E hoje ele é uma pessoa extraordinária, ele saiu. Então é algo importante. Então tem duas coisas aqui. Primeiro, o ambiente influencia. Segundo, para não entrar principalmente na questão genética, porque até hoje genético não é. Pela base do conhecimento que eu tenho na área científica, porque eu acompanho também o mundo científico, eu acompanho o mundo filosófico, principalmente o mundo científico eu acompanho na área da genética, nos encontros sobre essa área de genética, sobre descobertas, sobre o universo. Eu pesquiso muito, eu leio muito e eu estou inserido também em alguns movimentos aí de pesquisa, mas genético não é. Até hoje não existe gene com esse termo aí, que nós chamamos de gene gay. Não existe. Não existe. O que acontece é o seguinte, já entrando na área da Bíblia, na área da Palavra de Deus, é uma manifestação da inclinação da natureza humana corrompida no pecado. Então é um erro de padrão já causado pelo pecado. Muito forte. Então, é isso. Jéssica, se você está em um ambiente de vícios e não gosto, mas já falei sobre a situação, não muda. Falo não, falar não faz mal a ninguém, só a si mesmo. Pergunto isso porque minha pequena maior está tendo umas atitudes estranhas e fico pensando se na minha criação falta o toque feminino. Entendi. Pergunto isso porque minha filha pequena e maior, ou é a pequena e a maior, deve ser dois, está tendo umas atitudes estranhas. Eu fico pensando se na minha criação falta o toque feminino, entende? É necessário que tenha, né? Deixa eu só coisa aqui, só um momento. Meu celular aqui já está com a carga um pouco baixa. Deixa eu colocar aqui antes que meu celular acabe a bateria. Opa aí, garoto. Então vamos lá, deixa eu explicar um negócio. É importante sim, a sua filha ela precisa ter uma influência feminina próxima. Então sempre é importante você deixar elas próximas de uma mulher que você tenha confiança, pode ser de uma mãe ou de alguém próximo, ou você levar elas para que elas possam ter um contato mais próximo feminino. E segundo, deixa eu te falar uma coisa que eu falo na mentoria. Eu sei que você é um pai dedicado, eu sei que você é um pai excelente, mas o tempo que tu fica com a sua filha é muito pouco próximo ao tempo que ela tem recebendo informação externa. Formação externa. O que é isso? Eu sempre falo aqui e ensino para as pessoas da minha mentoria que 24 horas a gente fica recebendo informação através dos 5 sentidos. O olho, a audição, olfato, tato e paladar. Então, 24 horas, ou grande parte do horário, provavelmente a tua filha ela deve estar sendo bombardeada por informações. E essas informações, muitas vezes, elas não condizem com os princípios que tu fala ou que tu instrui, que tu ensina. Não sei se as tuas filhas, apesar de uma ser pequena, maior, ter contato, por exemplo, com a plataforma vizinha daqui, que é de dança, que o pessoal coloca mensagem lá. Então tem uma influência muito grande. Existe um condicionamento muito grande na sociedade hoje. Aí eu vou te falar o princípio. Qual é o princípio? É dois princípios. É o princípio que influenciou a sociedade, é a questão do Big Bang, e a teoria da evolução. Por exemplo, a teoria da evolução de 1823, que Charles Darwin escreveu. Então, o que acontece? Essas duas teorias elas influenciaram muito a sociedade contemporânea de hoje. Por quê? Se o mundo, eu vou usar o exemplo do Big Bang, se o mundo surgiu a partir de nada, através de uma geração espontânea, e tudo passou a existir,
Isso daí, ó. Por exemplo, a Rita está aqui, ela pode falar isso melhor. Eu passei um exercício, Rodrigo. Eu posso até passar esse exercício para ti, que é da mentoria que eu faço. Só para te entender algo, aí tu vai conseguir ajudar até tuas filhas. Porque eu não consigo falar aqui por causa do horário já. O horário já ultrapassou aqui. Posso falar amanhã, talvez. Mas eu passo um exercício na mentoria que eu digo para as pessoas estudarem os 5 sentidos. Eu tenho um princípio, que está no meu livro que eu falo, entenda como algo é e como funciona. E eu passei o exercício na mentoria individual que eu peço para as pessoas estudarem os 5 sentidos de forma resumida. Vai na internet e pega um estudo científico de como funcionam os olhos, o ouvido, o olfato, o tato e o paladar. Depois a tua cabeça vai explodir. Você vai entender que 24 horas a gente está recebendo informação. Como tu é coach, tu já deve conhecer algumas coisas sobre na área de neurociência, de pensamento, essas coisas tu já deve saber, de consciência e subconsciente. Tu deve conhecer, porque lá no desenvolvimento pessoal sempre estuda. Mas o que eu quero te falar é o seguinte, que a gente recebe informação 24 horas. E essa informação, ela vai para o cérebro, é tudo interpretação. Eu falo isso na mentoria, tudo interpretação. Tudo que acontece ao nosso redor é interpretação. Ela vai para o cérebro e interpreta, mas a interpretação ela permeia 3 campos. Eu não vou conseguir explicar, só vou resumir. Você recebe uma informação, ela vai ter o cérebro, ela permeia em 3 princípios. Qual é o primeiro princípio? O primeiro princípio, quando a informação chega na tua cabeça, ela é traduzida pelas informações que tu já tem arquivada. Primeiro, as informações que tu já tem arquivada. Segundo, as experiências que tu viveu. Terceiro, a crença que foi formada. Então, qualquer realidade, isso aqui é um princípio meu, isso aqui não é contra canto nenhum. Isso aqui eu desenvolvi com muito tempo de estudo e conversa com as pessoas. Qualquer informação que você recebe, até na hora da neurociência, quando eu estudei um pouco, você recebeu a informação, o teu cérebro interpreta a informação que você recebe de fora. E ele interpreta a partir das informações que você tem arquivada, a partir das experiências que tu viveu e a partir das crenças. Entendeu? Então, toda informação, 24 horas, nós somos bombardeados. E aí vem essa interpretação. E aqui que está o fato. Então, as pessoas estão sendo bombardeadas com informações contrárias à sua natureza. De forma consciente, aí desce para o subconsciente, para o inconsciente e condiciona as pessoas num comportamento. Então, eu vou passar para ti esse exercício, porque tu vai até conseguir ajudar tuas filhas. Dá uma estudada de forma breve, tem vídeos curtos científicos na internet, aí no YouTube, de médicos ou cientistas ou neurocientes explicando como funciona os 5 sentidos. Depois que tu entender isso, tu vai ver que 24 horas nós estamos captando informação. E essas informações são interpretadas. Eu vou usar um exemplo aqui, ó. Eu vou usar um exemplo bem básico. Por exemplo, o que é o som? O som é onda mecânica. O som é onda mecânica que se propaga nas ondas sonoras, por exemplo. Quando você ouve um som, um barulho, bate no tímpano, tu vai estudar sobre isso. O teu tímpano treme e essa informação vai para o teu cérebro interpreta se é som, se é ruído, se é música, se é voz. O teu cérebro interpreta aquilo. Eu vou usar um exemplo. Não sei se tu fala chinês, mas se o chinês falar perto de ti, na hora que for no teu ouvido, o teu tímpano vai tremer e a informação vai no teu cérebro. Só que quando chegar no teu cérebro, o teu cérebro já vai interpretar que é uma fala. Que aquele som que veio é uma fala. Só que quando chegar no teu cérebro, aquilo vai soar como estranho. Sabe por que como estranho? Porque tu não tem a informação da língua chinesa. E uma vez que tu não tem informação da língua chinesa, vai gerar perturbação. Aquele som vai produzir uma perturbação, uma incomodação, entendeu? É uma fala, é um idioma, tu sabe que é uma fala. Tu sabe que é um idioma, só que tu não tem aquela informação na mente. Como tu não tem aquela informação arquivada no teu cérebro, aquela célula de reconhecimento, tu não vai conseguir interpretar o que o chinês está falando. Você entendeu? Então, o som do chinês veio, bateu no tímpano, o tímpano joga para o cérebro, aí a informação é decodificada, é codificada a partir da informação que tu tem. Então, se tu não tem informação da língua chinesa, tu não vai conseguir interpretar. Se tu não tens experiências com a língua chinesa, tu não vai conseguir interpretar aquilo. Você entendeu? Mas é um idioma, tu já sabe que é um idioma. Porque tu já ouviu essa informação em algum lugar. Tu já viu, por exemplo, na televisão, tu já viu. O cérebro trabalha por associação assim. E aí o que vai acontecer? E aí eu falo muito para os pais, eu converso muito, de forma muito carinhosa. Eu não sou um cara chato, eu não sou um cara tradicional, não é porque eu sou cristão, não.
Mas quando eu entendi isso, eu estudei lá em Gênesis bastante, eu entendi isso, eu sempre oriento para os pais e digo, cuidado com o que vocês colocam diante dos olhos dos vossos filhos, porque 24 horas estão recebendo informação. Por exemplo, Rodrigo, você que é pai, você dá uma instrução, um ensino legal, ensina e você fala rapidinho. Depois vem bombardeado de informação na cabeça dos teus filhos e eles vão tomar aquilo como um fato, como uma verdade. E vão tipo acabar se condicionando àquele comportamento. Você entendeu? E aí entra nessa última parte que eu vou encerrar, que eu já passei do meu horário aqui. E aí entra nessa parte que eu falei. Existe um condicionamento. Se o mundo veio a partir do nada, e depois Charles Darwin fala que a evolução do ser vivo começa, por exemplo, numa ameba, e vai. E nós somos um parente do macaco. O que acontece? Nós somos igualitários a toda a criação. Então não existe distinção entre homem, mulher, animal, natureza. Nós todos somos iguais. Por quê? O universo veio a partir do nada e a geração da vida veio a partir de uma ameba. Então o que acontece? Todos nós somos iguais. O homem é igual a uma pedra, o homem é igual a um animal, porque todos vieram de uma mesma forma, de um ancestral comum. Essa informação está sendo trabalhada há mais de 200 anos na cabeça das pessoas através de filme, de literatura, de comercial, está implantado. Uma vez que isso é um processo que vem a partir de uma ameba, aí entra nessa ideologia que está influenciando a maioria da sociedade hoje. Que a questão que tu perguntou do gene lá, se existe uma questão de gene, é o seguinte, é a interpretação. O ser humano não é distinguido entre homem e mulher pela genitália, mas pela interpretação que ele dá, a como ele se sente. Por quê? Porque tudo veio de uma ameba. Tudo veio de uma ameba, foi um processo aleatório, não teve um projeto, não teve um plano. Então essa informação, ela está sendo bombardeada na cabeça das pessoas há 200 anos. E outra coisa, as pessoas falam, e até cristãos, e até pessoas que têm autoconhecimento, dizem assim, nós somos um animal racional. Eu não sou um animal racional. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. A pessoa fala que ela é animal racional porque ela associa à teoria de Charles Darwin, da teoria da evolução. Então o que acontece? De tantas pessoas falarem, esse é o último código que eu passo hoje, de tanto as pessoas falarem nas escolas, através das mídias, dos livros, da literatura, da produção cinematográfica, que o ser humano é um animal racional, que as pessoas estão se comportando como animal. Você já prestou atenção que as pessoas estão se comportando como animal? Preste atenção no comportamento animal, selvagem. Teve uma professora que eu faço mentoria que ela disse assim, ela mandou um vídeo para mim, ela disse, Júnior, as crianças estão que nem um animal aqui na sala, sabe, brigando, fazendo careta, fazendo doidice, se empurrando, se estranhando, coisando. Eu disse, claro, vocês estão aí há anos ensinando que as pessoas são animal racional, elas acreditaram, agora estão se comportando como animal. Por exemplo, na rede social, o que mais viraliza? Quanto mais louco você for, quanto mais sem noção você for, quanto mais coisas malucas você fizer que saia do campo da racionalidade humana, é isso que viraliza. Por quê? Porque as pessoas estão condicionadas a um comportamento animalesco. Então eu preciso entender isso, que essa informação é uma influência que vem sobre a minha vida e sobre o meu ambiente. Eu posso marcar um outro dia para falar com calma aqui sobre como nós construímos uma célula de reconhecimento na área da neurociência e como o cérebro funciona. E também posso usar o princípio da teologia também, a hermenêutica bíblica, para me usar algumas palavras no originais para você entender como é que funciona esse processo de arquivação de informação, de conhecimento e como Deus nos criou e como nós estamos sendo condicionados. Eu quero agradecer a participação de todos e eu quero que vocês contribuam de uma forma aqui. Ó. Se essa aula te fez sentido, eu gostaria que você batesse um print e me marcasse no story. E você vai falar sobre, você vai botar lá sobre a imersão destravada do propósito, tá bom? Então bate esse print. A hora do print é engraçado. Você vai bater esse print e você vai colocar assim, ó. Eu estou na imersão destravada do propósito.
e me marca no stories, @JúniorPimentelP. É uma gratidão minha. É uma forma de você retribuir essas 2 horas de aula aqui. E eu quero convidar você, Rodrigo, a participar da 4ª imersão comigo. Rita, essa live aqui foi muito forte sobre destravar de propósito, Rita. Sobre o ambiente, eu convido tu a assistir ela desde o começo, tá bom? Foi 2 horas de aula, eu passei muita informação aqui, Rita. Dá uma assistida aí no teu tempinho aí. Clio, minha amiga, foi uma honra ter você aqui. Quem está aqui ainda? Rodrigo, gratidão. Rita Barbosa, gratidão. Jéssica Carvalho, gratidão. Clio Stahl, gratidão. Minha amiga Clio esteve aqui em Floripa. Não consegui. Eu vi no teu stories, que foi ontem que tu estava aqui. Estava me programando para te encontrar, mas já vi que você foi embora. Mas em breve nós vamos se encontrar. Em breve. Clio está aqui. Liz está aqui, uma honra, Liz, uma honra ter você aqui. Rodrigo Soares. Samuel tá avivado aí todo dia direto. É uma honra estar aqui. Quero agradecer vocês e amanhã estou aqui de volta às 19h08. Eu vou estar aqui. Eu sempre falo para o pessoal, como eu estou prestando um serviço, que eu estou executando um projeto, que eu estou numa mudança de rota. Eu planejei um 2022, só que me aconteceu algo muito especial e eu estou mudando a minha rota todinha. Então janeiro é o ano que eu estou mudando a minha rota de coisas que eu planejei ano passado para esse ano. Então as coisas estão acontecendo de forma especial, natural, e eu estou fazendo os ajustes em várias áreas da minha vida, até na área de empreendedorismo. Então o que acontece? Então mês de janeiro eu estou utilizando ele todinho para ajeitar a minha rota, a minha estrutura. Eu estou usando o mês de janeiro todinho para me organizar. Vocês estão entendendo? Então o que acontece? Esse mês todinho eu estou usando para isso. Por isso que as lives estão sendo entre as 18 horas até as 20 horas. Qualquer momento eu posso entrar aqui, das 18 às 20. Mas amanhã, como é sábado, então às 19h08 eu vou estar aqui. Eu quero agradecer vocês pela presença de vocês. Foi uma honra muito grande tê-los vocês aqui. E eu aguardo vocês aqui amanhã para estar conosco. Olha aqui que a Clio colocou. Sim, já estou em casa. Se esquecer com vocês, madrinha. Ai. Olha, o Rodrigo mora aqui em Floripa, em Tucurubi. Que honra! Em breve. Agora, Rodrigo, te programa para você fazer a imersão comigo a 4ª. Mas eu te chamo no direct para a gente conversar, tá bom? Um beijo a todos. E amanhã eu tô de volta às 19h17. O tema eu não vou falar, só vou falar amanhã para deixar vocês curiosos. Tchau, tchau. Gratidão a todos.